Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Homem-Aranha, Velocidade Extrema. Capítulo 1. Parker. Uma voz abafada podia ser ouvida através dos sonhos de um jovem deitado de bruços em sua mesa, dormindo profundamente. Parker. A voz gritou mais uma vez, desta vez soando muito mais clara e interrompendo o sono do colegial. Erin Parker, o jovem prodígio negro da Academia Osborne, acordou e se viu em sua aula de ciências, tendo acidentalmente adormecido mais uma vez. Alguns alunos riram, enquanto outros olharam para o menino enquanto ele esfregava a testa e colocava os óculos de volta no rosto. Sem que todos na sala soubessem, ele seria o herói que um dia salvaria aquele mundo, embora esse dia ainda estivesse a muitos anos de distância e o menino ainda tivesse muito que aprender. Depois que sua visão clareou e se ajustou aos óculos, o jovem olhou para seus colegas, completamente desprovido de qualquer emoção. Seu professor Manetta estava atrás de sua mesa com uma mão no quadril enquanto fazia uma pergunta ao jovem. Esta é a terceira vez esta semana, Parker. É incrível para mim que você de alguma forma consiga manter um A nesta classe. Responda a esta pergunta para mim. Por que o céu é azul? Essa deve ser fácil. O jovem suspirou, abrindo a boca para responder a pergunta, mas foi interrompido pela voz de outro aluno. É por causa do reflexo do oceano, disse Flash Thompson, o grande idiota loiro que fez da vida de Erin um inferno desde que eles estavam no ensino fundamental. Flash odiava Erin porque, apesar do garoto parecer não tentar, ele sempre encontrava uma maneira de superá-lo. Mesmo quando criança, Erin triunfaria sobre Flash nos esportes e na academia, ele até de alguma forma ganhou a atenção da garota mais bonita da escola, Cindy Moon. Esses fatos enfureceram o valentão loiro, levando-o a querer retribuir o favor e superar Erin sempre que pudesse. No entanto, ele sempre falhava e depois recorria à violência. As muitas crianças na sala riram da resposta de Flash, sabendo que estava completamente errada. A professora não pôde deixar de rir também. Os únicos que não estavam rindo eram Erin Parker e Flash Thompson. Erin exalou antes de dizer sua resposta claramente ao professor de um braço só. É porque a cor azul tem um comprimento de onda mais curto, o que faz com que ela colida com coisas na atmosfera, como o nitrogênio, que constitui a maior parte dela. É por isso que é azul. Seu cotovelo descansou sobre a mesa enquanto ele falava com indiferença, enfurecendo o valentão loiro a ponto de seu rosto ficar vermelho. Ótimo trabalho, Parker. O professor o elogiou, sorrindo para seu aluno preguiçoso e famoso. Da próxima vez, levante a mão se não for chamado pelo Sr. Thompson, ok? A classe continuou a rir e rir do palpite incorreto do atleta após o fato. Flash olhou para Erin e murmurou as palavras, você está morto, com o punho cerrado. Erin olhou para ele com um olhar indiferente, pois isso era uma ocorrência comum. O sinal tocou, fazendo com que os estudantes ansiosos saltassem imediatamente de seus assentos. Suas malas já estavam prontas devido ao relógio. Erin, ainda com o caderno e o lápis vazios na mesa, começou a fazer as malas enquanto todos os outros iam embora. Depois de jogar tudo ao acaso em sua bolsa, ele começou a sair da sala de aula. Seu professor estava olhando diretamente para ele com a intenção de falar e Erin sabia disso. Ele tentou ignorar o olhar do professor, mas isso não o impediu de falar. Erin, posso falar com você um segundo? Erin, sabendo que não tinha escolha, acenou com a cabeça e se aproximou da mesa do professor. Você é muito promissor, Parker. Você dorme quase todos os dias na minha aula, seu caderno está sempre vazio e ainda assim, de alguma forma você tem uma nota mais alta do que qualquer aluno que já tive. As sobrancelhas de Erin franziram em aborrecimento. Ele já teve essa conversa com muitos professores antes daquele dia e já estava farto disso. Erin o interrompeu antes que seu professor pudesse começar a acusar de trapaça. Se isso é sobre trapaça, você não é o primeiro professor a me acusar de trapaça aqui, posso fazer minhas provas na sua mesa se quiser. A professora olhou para Erin com um olhar alarmado. Oh, não é por isso que eu queria falar com você. Eu queria convidá-lo para um programa pós-escola. Eu contei a Osborne sobre você, e ele adoraria ter você a bordo. Isso poderia até levar a uma bolsa de estudos. Para você. Erin claramente não estava interessado. Isso ficou claro pela expressão em seu rosto. Apesar do olhar desinteressado, o Dr. Connors continuou. Eu sei o quanto você odeia a escola, então entendo por que você não gostaria de voltar para cá. Mas pense em como as coisas poderiam ser mais fáceis para sua mãe. Erin viveu com sua mãe solteira depois que seu pai morreu de uma doença incurável, quando Erin tinha apenas 7 anos. Sua mãe, que trabalhava como fotógrafa e repórter do Clarim Diário, muitas vezes fazia turnos duplos apenas para que pudessem sobreviver e para que ela pudesse pagar as mensalidades da escola particular. Erin queria trabalhar para poder ajudá-la, mas ela não permitiu que ele conseguisse um emprego. Ela queria que ele se concentrasse em seus estudos, apesar de saber que não precisaria estudar muito para manter suas notas máximas. Esse era o principal problema da mãe dele, ela nunca quis ajuda de ninguém, principalmente depois que o pai dele faleceu. Finalmente tendo uma maneira de ajudar sua mãe indiretamente, Erin decidiu aderir ao programa extracurricular, apesar de isso significar que ele teria que ficar na escola depois do expediente. Tudo bem, Dr. Connors. Estarei aí. Obrigado. Sem dizer mais nada, Erin saiu da sala desajeitadamente e começou a ir em direção ao seu armário. Uma vez em seu armário, Erin começou a trocar seus cadernos e livros, pegando o livro de cálculo para sua próxima aula. Depois de fazer as malas e estar pronto para partir, Erin fechou seu armário, apenas para ser recebido por Flash Thompson e seus lacaios. Então Parker, você achou que aquela merda que você fez antes era engraçada, hein, espertinho? Flash ficou na frente de Erin, estufando o peito na tentativa de parecer intimidador, mas falhou completamente.
Embora seu corpo fosse grande devido ao boxe, seu rosto jovem e sardento e seu penteado loiro não assustavam Eren nem um pouco. Tudo o que fiz foi responder a pergunta corretamente. Você é o idiota que errou. Eren falou de forma clara e preguiçosa, irritando Flash em um instante. Flash agarrou Eren pela camisa e olhou-o nos olhos. Eren olhou fixamente para ele sem um pingo de medo, o que irritou Flash, ainda mais do que antes, e o fez dar uma joelhada no estômago do garoto. Eren, caindo no chão, foi levantado por Flash. Ele deu uma joelhada no estômago dele repetidamente até que Eren não conseguisse mais ficar de pé. Flash e seus capangas chutaram Eren enquanto ele estava no chão até que o Dr. Connors saiu correndo da sala de aula. Ei! Flash, pare com isso! O Dr. Connors correu em direção a eles. Cada um dos meninos deu um último chute antes de fugir de brincadeira. Oh não! Flash exclamou em tom zombeteiro. Fujam todos! É Kurt, o aleijado. Os meninos fugiram rindo e se cumprimentando após desrespeitarem a professora. Você está bem, Parker? Dr. Connors tentou ajudar Eren com sua única mão, mas Eren ignorou e tentou ficar de pé sozinho. Você tem que se defender, Eren. Você não pode simplesmente deixar eles intimidarem você desse jeito. Eren olhou para o Dr. Connors e limpou um pouco de sangue do rosto e arrumou os óculos agora tortos antes de falar. Você sabe que não posso fazer isso, Dr. Connors. Ele quer que eu revide para que eu possa ser expulso da escola. Tentei falar com o reitor, mas ele não se importa. A família de Flash é rica demais para que isso tenha importância. Eles simplesmente processariam a escola se ele fosse expulso. Não é nem sobre dinheiro, o pessoal de Osborne tem é o incômodo que é o problema. Por que passar por tudo isso por alguns pobres? Garoto negro levando um soco do quarterback loiro quando você poderia simplesmente ignorar? Mesmo na escola primária, Eren descobriu que retaliar contra Flash Thompson não resultaria em nada. Ou ninguém teria problemas ou apenas Eren. Então ele logo percebeu que não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Mesmo que Eren quisesse lutar, ele era magro demais para enfrentar Flash, já que as chances de ele vencer o boxeador eram próximas de zero. Bastaria um bom soco, ambos sabiam disso. Eren se levantou, sem dizer mais nada ao professor antes de seguir para o banheiro masculino. Olhando no espelho, Eren olhou para o reflexo de si mesmo. Ele viu um jovem magro, alto, negro, com cabelos cacheados, a parte de cima longa e as laterais desbotadas. Ele também viu um covarde com o lábio ensanguentado olhando para ele. Ele então fez contato visual consigo mesmo, olhando para seus próprios olhos mortos e preguiçosos. Ele colocou um pouco de água fria nas mãos e limpou o sangue dos lábios. Uma vez limpo, ele limpou a boca e voltou para o corredor. Ao sair do banheiro, ele deu de cara com uma garota de cabelo preto curto, fazendo com que ela quase deixasse cair os livros e a garrafa de água que se equilibravam em cima. Eren olhou para baixo e viu Cindy Moon, uma estudante coreano-americana e sua paixão de infância, lutando para recuperar o equilíbrio de sua pilha de livros. Por que sou tão estúpido? A voz interior de Eren zombou devido a ele mais uma vez se envergonhar na frente dela. Eren estendeu a mão, pegando a garrafa de água dela e estabilizando a pilha de livros com a outra mão. Soltando um suspiro de alívio, Eren se desculpou. Desculpe, eu não vi você. Eren falou claramente, fazendo com que Cindy olhasse para ele com olhos alegres. Imediatamente após fazer contato visual com ela, toda a linguagem corporal de Eren mudou. Pela primeira vez, ele tinha vida em seus olhos. O que minha aparência incrivelmente charmosa distraiu você? Suas sobrancelhas se ergueram de brincadeira enquanto ela falava, confundindo Eren quase imediatamente. Não que eu não ache você charmoso, só quero dizer, eu simplesmente não estava prestando atenção. Eren coçou a nuca sem jeito, seu maneirismo para quando ele estava nervoso ou ansioso. Eu estou brincando. Cindy riu em sua mão enquanto falava. Sem o conhecimento de Eren, ela o achava fofo quando ela o provocava, embora gostasse de manter essa parte em segredo. Você fica tão engraçado quando fica assim, Eren. O sorriso dela se transformou em um olhar preocupado quando ela notou o lábio quebrado de Eren. Ela agarrou Eren pela bochecha, imediatamente fazendo com que seu rosto parecesse um forno. Flash fez isso com você, não foi? Não é nada. Eren desviou o olhar dela envergonhado. Ele detestava parecer fraco na frente dela, mas lutar contra Flash simplesmente não valia a pena. Cindy então colocou as duas mãos no rosto de Eren, forçando-o a olhar nos olhos dela. Ei, está tudo bem, Eren. Entendi. Este é o nosso último ano, então você não terá que lidar com ele novamente. Apenas aguente, ok? Eren acenou com a cabeça incrédulo, com as mãos macias dela tocando seu rosto de uma forma tão íntima. Ela é tão fofa. Ele pensou para si mesmo. Ele podia sentir sua pele esquentar mais uma vez, seu rubor sendo escondido pela pele morena. Os dois então foram para a próxima aula juntos. No caminho para lá, Eren às vezes dava um leve sorriso ao falar com ela. Ela foi a única que não o tratou como lixo de todos na escola inteira, além de alguns de seus professores, e a única a desbloquear a emoção que ele trancava bem no fundo de si mesmo. No final do dia escolar, ele decidiu aceitar a oferta do Dr. Connors e foi para o programa pós-escola. Eren entrou na sala e viu o Dr. Connors conversando com um homem de terno de aparência cara e cabelo ruivo. Olhando por cima do ombro do homem, o Dr. Connors olhou nos olhos de Eren e acenou com a mão. Ali está ele. Ele proclamou enquanto se aproximava de Eren com o homem de terno. Este é Eren Parker, meu aluno de quem eu estava falando. Ah, olá Eren. Já ouvi muito sobre você, meu nome é Norman Osborn, mas tenho certeza que você sabe disso. Osborn soltou uma risada calorosa enquanto estendia o braço para Eren. Eren apertou sua mão com um olhar vazio. Há um assento disponível ali ao lado do meu filho, Harry. Vá em frente e sente-se.
Erin relutantemente caminhou até o assento que Osborne apontou e sentou-se ao lado de um jovem de cabelos castanhos lisos. O jovem tinha aparência de playboy, definitivamente não pertencia àquela sala de aula quando se tratava de aparências. Assim que percebeu a presença de Erin, ele olhou para cima e sorriu para ele. O sorriso de Harry pegou Erin desprevenido. Normalmente as pessoas ficam imediatamente snobs com ele, mas o garoto realmente parecia uma pessoa decente. Harry, ao contrário, tinha ouvido falar de Erin por meio de seu pai, então já tinha uma boa impressão dele. Ei, você é Erin, certo? Eu sou Harry, meu pai Norman e o médico falaram muito sobre você. Você deve ser muito inteligente para impressionar aqueles dois. Harry disse com as mãos atrás da cabeça. Eu meio que sinto que meu pai prendeu você aqui ao meu lado porque ele acha que você seria uma boa influência para mim. Ele diz que eu frouxo demais e estou ignorando meu potencial, Harry disse enquanto usava os dedos para fazer aspas no ar. Eu não me consideraria uma boa influência. Durmo durante toda a aula do Dr. Connors. Não sei por que ele me elogia tanto. Erin disse sem jeito enquanto coçava a cabeça. O menor dos sorrisos, quase invisível, se formou em seu rosto. Ele estranhamente se sentia confortável perto de Harry, pensando que poderia realmente se tornar amigo de um cara como ele. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o Dr. Connors parou na frente da sala de aula e começou a falar. Olá a todos! Hoje temos o prazer de ter a companhia de Norman Osborn. Ele nos trouxe alguns novos espécimes para vermos hoje. Estas são aranhas radioativas que foram geneticamente modificadas na Oscorp. Ele então puxou uma folha de um recipiente de vidro, revelando que estava cheio de aranhas. Quando ele puxou o lençol, uma das aranhas se lançou contra o vidro a uma velocidade que parecia mais rápida que a velocidade da luz. A turma inteira pulou quando o inseto atingiu o vidro, causando um baque forte. Não se preocupe, este é um vidro temperado especial. Não há como eles quebrarem. Dr. Connors disse com uma risada. Essas 12 aranhas foram projetadas pela Oscorp como um teste para um futuro projeto de super soldado. Essas aranhas têm super força, agilidade aprimorada e capacidade de gerar eletricidade. A eletricidade também aumenta seu tempo de resposta a estímulos, mostrando-nos assim que seu processamento à velocidade também pode ter aumentado. Uma garota na primeira fila levantou a mão. Senhor, há apenas 11 lá. A turma começou a entrar em pânico até que Norman Osborn começou a acalmar todos. Está tudo bem, pessoal. Devemos ter contado mal antes de trazermos as aranhas para cá. Talvez eu tenha que substituir aquele estagiário em breve. Osborn disse brincando. A turma riu e o Dr. Connors continuou sua palestra sobre as aranhas. Erin, quase cochilando, olha para seu braço enquanto sente uma sensação de cócegas. Uma aranha com um estranho brilho amarelo, semelhante às do recipiente, começou a subir pelo braço de Erin. Antes que Erin pudesse reagir, a aranha mordeu seu braço. Erin gritou de dor e deu um tapa no braço da aranha, matando-a instantaneamente. A turma se virou em uníssono, olhando para o envergonhado Erin Parker. Desculpe, eu... Bati com o joelho na mesa e doeu. Erin cobriu a mão enquanto murmurava desajeitadamente as palavras para a turma. Após sua explicação, todos se viram e continuam com a palestra. Durante a hora do programa, os alunos observaram as aranhas, falaram sobre a ciência por trás delas e se revezaram conversando com Norman Osborn. A hora passou e o programa terminou. Erin se despediu de Harry antes de tentar sair rapidamente da sala de aula, embora o Dr. Connors tenha interrompido sua fuga rápida. Então, você gostou? Isso foi legal. Erin respondeu com um pouquinho de vida na voz. Tenho que ir, minha mãe quer que eu compre mantimentos no caminho para casa. Erin saiu rápida e desajeitadamente pela porta e começou a se dirigir para a frente da porta. Sinta-se à vontade para vir na próxima semana se quiser se juntar a nós novamente, Erin. Norman realmente parece gostar de você. Dr. Connors acenou para fora da porta enquanto falava, com um pequeno sorriso no rosto na esperança de que Erin voltasse. Com mantimentos nas mãos, o jovem destrancou a porta da frente antes de entrar cambaleando como se estivesse bêbado. Em sua cabeça ele ouvia um ruído branco constante e penetrante que não tinha fim. Sua visão estava turva, incapaz de ver nada enquanto ele continuava cambaleando em direção à sala de jantar. O menino colocou as compras na mesa ao acaso antes de falar sem rumo com ninguém na casa vazia. Mãe? Ele murmurou, examinando a sala, embora não houvesse ninguém lá. Imaginando que ela ainda estava no trabalho, Erin entrou em seu quarto antes de quase imediatamente desabar na cama. Capítulo 2. Erin, o que você está fazendo? Uma voz assustou o menino e acordou. Erin olhou para cima e viu sua mãe parada na porta com uma expressão agravada. Ela tinha acabado de chegar em casa e já estava começando a gritar. Por que você está dormindo na minha cama com suas roupas de fora? Vá tomar um banho e se trocar. Erin olhou em volta e viu que estava completamente escuro lá fora. Ele estava dormindo há horas. Ele olhou para suas roupas e viu que suas roupas externas estavam de fato vestidas. Ainda grogue, Erin bocejou. Sua cama? Estou no meu quarto. Erin esticou os braços e examinou a sala sonolento, ainda confuso sobre como foi parar ali. Depois de comprar mantimentos, sua memória ficou em branco. Tecnicamente, a cama é minha, paguei e está no meu apartamento. Saia da cama com essas roupas sujas. Sua mãe falou atrevidamente em tom irritado. E quando você terminar, o jantar deverá estar pronto. Eu fiz o seu favorito. Erin suspirou antes de se inclinar e sentar na beira da cama. Espero que ela esteja falando de torta. Ainda tonto, ele foi ao banheiro tomar banho e trocar a roupa da escola. Depois de relaxar no banho quente por cerca de 15 minutos, Erin saiu, vestiu-se e foi para a sala de jantar. Ele sentou-se à mesa, pois seu prato já estava preparado para ele em seu lugar habitual. Sua mãe fazia torta de frango, que era sua refeição favorita. Embora estivesse animado para destruir seu prato de comida, o menino falou claramente. Obrigado. Ele disse sem muita emoção, embora seu rosto pelo menos mostrasse um pouco de apreciação. Não houve sorriso, mas seus olhos estavam um tanto vivos.
Sua mãe sorriu agridoce, podendo perceber que apesar de ele estar distante, ele estava um tanto satisfeito por dentro. Desde que seu pai morreu, todo o comportamento de Eren mudou. Ele ficou deprimido e meio que se afastou de todo apego. Essa depressão durou 10 anos, mas ele guardou esses sentimentos para si. De nada. Sua mãe respondeu enquanto começava a dar uma mordida em seu prato. Depois de terminar aquela mordida, ela falou mais uma vez. Como foi o seu dia? Tudo bem. Entrei para um clube de ciências com o Dr. Connors. Ele disse que é ótimo para uma bolsa de estudos. Então acho que vou fazer isso. Eren estava devorando a comida como se fosse criar pernas e fugir se ele não fosse rápido o suficiente. Isso é ótimo, Eren. Em oposição ao seu jeito indiferente de falar, ela falou com grande entusiasmo. Ela olhou para o rosto dele e percebeu as poucas marcas que Flash havia deixado nele. Aquele garoto machucou você de novo, não foi? Sinto muito, Eren. Eu sei que é difícil ir para a escola lá e não ser aceito por quem você é. Mas tudo valerá a pena quando você entrar em uma boa universidade e conseguir um emprego bem remunerado. Ela olhou para o chão com vergonha. Eu não quero que você lute como eu lutei. As coisas estão melhores agora, mas demorou muito para eu finalmente ser capaz de nos sustentar. A certa altura ficamos até sem teto, tudo porque sou um ninguém. Eren olhou para sua mãe com uma expressão triste nos olhos. Você é algo para mim, mãe. Não é culpa sua. Um dia, quando as indústrias Parker se tornarem realidade, não lutaremos mais. Ele falou como se estivesse seguro de si. As indústrias Parker nada mais eram do que um sonho que ele e seu pai compartilhavam. Originalmente, eles iriam começar o negócio juntos quando Eren tivesse idade suficiente, mas é claro, isso não poderia mais acontecer. Independentemente disso, Eren faria isso no lugar de seu pai. Apesar de sua tentativa de tranquilizá-la, a mãe de Eren começou a chorar baixinho. Não tendo inteligência ou habilidades emocionais, Eren continuou tentando confortá-la como um robô. Não é culpa sua, mãe. Desde que papai morreu, você teve que trabalhar ainda mais para compensar o fato dele não estar aqui. Você fez um ótimo trabalho me criando sozinha. Não chore. Por favor, eu não posso lidar com ver você desse jeito. De alguma forma, as palavras claras de seu filho chegaram até ela, talvez o pensamento fosse o que contava para ela. Sim, você está certo. Sinto muito. Não peça desculpas. É normal chorar, certo? Obrigado, Eren. Sua mãe enxugou as lágrimas, sentindo-se melhor depois de suas tentativas de confortá-la. Sua fala não foi das melhores, nunca foi, mas ela ainda entendeu o que ele quis dizer. Você não terá folga depois de amanhã? Devíamos visitá-lo depois da escola. Eren sugeriu. Ambos não visitavam o túmulo de seu pai há anos. Foi ainda mais longo para Eren, que não o visitava desde os 10 anos de idade. Sim, deveríamos. Estarei aqui quando você chegar em casa. Depois disso, os dois continuaram o jantar e conversaram um pouco sobre outras coisas. Depois que terminaram, Eren voltou para seu quarto. Ainda tonto, Eren se jogou na cama e voltou a dormir. De manhã, Eren acordou e percebeu que seu quarto parecia estar tudo de cabeça para baixo. Assim que seus olhos se acostumaram, ele percebeu que de alguma forma estava grudado no teto. Em pânico, ele começou a tirar os dedos do teto e caiu na cama. Que porra foi essa? O menino se inclinou para fora da cama, olhando para sua mão. Apesar de seu olhar vazio, o menino estava assustado. O que? Ele mais uma vez murmurou enquanto pressionava os dedos, sentindo-os grudados como se tivesse cola seca sobre eles. Pelo canto do olho, ele conseguiu se ver no espelho, percebendo algumas pequenas mudanças em si mesmo. Ele se aproximou do espelho e percebeu que seu físico havia mudado completamente. Ele deixou de ser esbelto e magro para ter o corpo de um deus grego. Puta merda. Ele continuou a olhar para seu novo corpo enquanto se flexionava no espelho. Eu me pergunto se Cindy gosta de caras musculosos. Enquanto os pensamentos sobre sua paixão fluíam por sua mente, o jovem esqueceu que antes usava óculos no rosto, pois sua visão agora estava clara como o dia sem a ajuda de óculos. Enquanto ele se flexionava e posava no espelho, ele ouviu a porta da frente se abrir e a voz de sua mãe. Vou trabalhar. Vejo você hoje à noite, Eren. Isso fez com que Eren olhasse para o relógio, percebendo que estava atrasado para a escola. Rapidamente, o jovem se vestiu e saiu correndo pela porta da frente sem tomar café da manhã. Como uma estrela do atletismo, o menino correu até o ponto de ônibus, chegando lá no que pareceu ser um quinto do tempo normal que leva. Ele chegou bem a tempo, entrou no ônibus e foi para o inferno que ele chamava de escola. Meia hora depois, ele se viu diante do lugar que mais temia, a Academia Osborne. Ele suspirou, segurando as duas alças da mochila enquanto começava a marchar em direção ao seu inferno pessoal. Antes mesmo que ele pudesse chegar à porta da frente do prédio, sua cabeça começou a tocar sinos de alerta. A sensação era avassaladora, dava ao seu corpo a mesma sensação de quando você ouvia o som do seu alarme no telefone de outra pessoa em público. Sua luta ou fuga gritava alto em sua cabeça, oprimindo. Desviar, correr, esconder, lutar, correr, lutar, correr, lutar, correr, desviar. Quase num instante, o jovem desviou para o lado, evitando por pouco uma bola de futebol que de outra forma teria acertado sua nuca. A bola foi lançada com tanta velocidade que atingiu a porta de vidro da entrada da escola, quebrando-a em pedaços. Eren Parker ficou congelado. O que é que foi isso? Ele monologou consigo mesmo. Ele não moveu seu corpo. Ele se moveu como se sua mente e seu corpo estivessem separados. Agiu por conta própria. Parker! A voz familiar de um valentão gritou atrás do jovem, fazendo-o virar lentamente a cabeça. Flash e seus lacaios começaram a caminhar em direção ao jovem, fazendo com que seus ombros caíssem em decepção. Cara, o menino pensou. Posso pelo menos chegar a uma única aula primeiro? Antes que ele percebesse, os 4 jogadores de futebol estavam na frente de Eren, socando as palmas das mãos com os punhos como se fossem estereótipos. Parker, por que você não percebeu isso? Você sabe o que isso significa, certo?
Sua mãe tem que pagar por isso. Embora despercebida, uma única faísca de eletricidade foi descarregada do dedo indicador de Eren, agravada pelo valentão da escola. Ele não sabia de onde veio, mas tinha a confiança de que poderia derrubar o valentão com um só soco. Antes que pudesse fazer algo estúpido, Harry Osborn colocou a mão em seu ombro. Não, ele sussurrou para o menino. Eu tenho esse. Deixe-o em paz, Flash. Você sabe quem é meu pai. Vou tornar sua vida um inferno. Os dois garotos ricos se encararam por alguns segundos, embora Flash tenha perdido a batalha para o único garoto acima dele na cadeia alimentar de toda a escola. Flash zombou antes de ir embora com seus asseclas, deixando Eren e Harry para trás. Eren suspirou. Obrigado. Ele começou a caminhar em direção à escola, embora Harry o seguisse com ou sem sua permissão. Sim, não mencione isso. Estou feliz que ele comprou. Meu pai não se importa com o que acontece neste lugar. Harry sorriu maliciosamente enquanto caminhava ao lado de Eren, fazendo o jovem prodígio exalar de diversão. Eren parou, olhando para Harry com um olhar confuso. Então você mentiu por minha causa? Por quê? Eren não conseguiu entender o gesto. Eles mal se conheciam há um dia, mas Harry estava sendo amigo dele. Foi quase suspeito. Eu não sei. Só vejo você sendo empurrado por aquele cara o tempo todo. Eu sei porque você não pode fazer nada a respeito. Ouvi você conversando com o Dr. Connor sobre isso. Houve um breve silêncio entre os dois, apenas quebrado por Harry falando novamente. O motivo é diferente, mas eu sei como é as pessoas te tratarem de maneira diferente por causa de quem você é. Não tenho muitos amigos. Isso intrigou Eren. Pensar que outra pessoa, alguém do status de Harry, também lutou com algo semelhante o fez se sentir um pouco menos desconectado do mundo. Porém, ele ainda temia formar um novo vínculo com alguém. Já era ruim o suficiente que ele estivesse praticamente de ponta cabeça por Cindy. Independentemente disso, os dois meninos entraram na escola juntos, tendo uma conversa unilateral enquanto Harry falava sobre si mesmo, seus interesses e as meninas da escola que ele achava fofas. Eren responderia com MHM ou um entendo após cada frase. Ele parecia desinteressado, mas gostava de conversar com ele. O resto do dia escolar correu bem e Eren mais uma vez voltou para casa, para um apartamento vazio. Ao entrar, ele suspirou antes de trancar a porta atrás de si. Com a mente vazia, o menino caminhou até seu quarto antes de largar a bolsa e se aproximar de sua cama. Ele quase saltou antes de se lembrar das palavras de sua mãe. Por que você está dormindo na minha cama com suas roupas de fora? Eren suspirou, imediatamente vestindo um short de basquete e uma camiseta antes de se deitar na cama. Ele olhou para o teto, pensando no que havia acontecido naquela manhã. Ele olhou para suas mãos com tristeza. Ele não estava muito interessado em ter poderes, sabia que tê-lo só complicaria ainda mais sua vida. Apesar de não ter interesse em usar seus poderes para nada neste momento, seu cérebro científico não pôde deixar de começar a ser ativado. Ele iria manter seus poderes para si mesmo, no entanto, queria ver suas capacidades. Ele sabia que poderia aderir às paredes, correr mais rápido e de alguma forma sentir as coisas antes que acontecessem, mas se perguntava o que mais poderia fazer. Ele pensou na aranha que o picou, percebendo que seus poderes deviam estar relacionados de alguma forma com a aranha. Então, as teias simplesmente disparam na minha bunda? Tudo lá embaixo parece normal para mim. Ele olhou fixamente para o teto antes de dar uma olhada na paisagem laranja brilhante de Nova York do lado de fora de sua janela. Imaginou-se balançando pela cidade, de prédio em prédio, atirando teias com as mãos e pairando no ar. Não, isso é estúpido. Ele tentou afastar esses pensamentos bobos, mas seu cérebro simplesmente não conseguia parar de correr a milhões de quilômetros por hora. Seria possível? E se eu simplesmente os fizesse? Atiradores da web. Não. Será inútil, mas vai ser divertido. Foda-se. O menino se levantou da cama, olhando para a mesa e vendo-a cheia de produtos químicos e kits de ciências que sua mãe comprou ou ele emprestou na escola. Ele caminhou até sua mesa e sentou-se na cadeira antes de imediatamente pegar uma caneta e papel para começar a anotar os diferentes produtos químicos que poderia usar para fazer seus chamados atiradores de teia. Ácido salicílico, toline, metanol, tertacolida de carbono, H-heptano, carbonato de potássio, acetato de etila, hexate, DHA, tetraborato de sódio. Ok, isso deve funcionar. Agora só preciso descobrir as porcentagens exatas. E assim o garoto gênio começou a misturar os produtos químicos, tentando diferentes proporções e porcentagens até que eles começaram a formar teias. Demorou algumas horas, mas ele finalmente conseguiu. Ele ergueu no ar o lápis que havia enfiado no fluido e começou a puxá-lo para cima. Eventualmente a correia presa ao lápis ficou tão tensa que o lápis foi puxado à força de volta para dentro do copo, assustando o menino. Tudo bem. Agora só preciso descobrir como filmar essas coisas. Eren olhou para uma pistola de água que estava no chão de seu quarto, tendo uma ideia. Encontrando algumas manoplas de super-heróis que ele havia usado como fantasia de Halloween, Eren fez alguns ajustes nelas, criando uma engenhoca dentro delas que funcionava de maneira semelhante a uma pistola de água, apenas com mais potência para garantir que pudessem impulsionar a teia grossa. O produto final era volumoso e um pouco intuitivo, já que o gatilho para ele se projetava em sua mão, mas funcionou. Com apenas o apertar de um botão, ele poderia lançar teias pelo quarto, usando-as para puxar preguiçosamente objetos para si. As teias também se dissolveram depois de um certo tempo, não deixando nada para trás. Depois que os atiradores de teia foram concluídos, ele ficou entediado novamente. Eren suspirou, deitado de costas na cama com os braços abertos enquanto olhava para o teto. Bem, é isso? O que agora? Eren olhou fixamente para o teto, pensando no que poderia fazer com sua nova invenção. Eu poderia vendê-lo, mas eles provavelmente veriam isso como um projeto científico bobo que uma criança fez. Talvez eu possa fazer acrobacias ou algo assim, como um canal no YouTube, ou talvez eu pudesse me transmitir na vida real andando pela cidade.
Não, isso é muito esforço. Mas posso ganhar dinheiro fazendo isso. Mamãe disse que não consigo um emprego, mas não acho que você precise da permissão de um adulto para ganhar dinheiro com streaming. Eren suspirou. Tudo bem, vou tentar transmitir, eu acho. Ela não aceita o dinheiro, mas talvez eu possa entregá-lo diretamente ao senhor de Tovish. Com esse pensamento, o rapaz foi até um site de streaming e criou um perfil totalmente novo. Só faltou criar um nome. Aranha humana? Eca não. Talvez. Homem-Aranha. Não, isso precisa de um hífen. Homem-Aranha. Eu gosto, mas agora pareço um super-herói. Não, obrigado. Que tal? A Aranha Fantasma. Sim, eu gosto desse. É a Aranha Fantasma. Estava ficando tarde, então o menino decidiu adiar a transmissão e esperar o dia seguinte. Eren guardou seus atiradores de teia, escondendo-os sob uma camisa que estava no canto de sua mesa, antes de deitar na cama e fechar os olhos. Capítulo 3. O Aranha Fantasma, vestindo um traje todo preto composto por calças, gola alta, botas, sobretudo e máscara preta, passeava graciosamente pela cidade de Nova York com o telefone preso ao peito. Ele era natural, girando e girando no ar como se balançar a teia fosse tão fácil quanto andar no chão. Normalmente o menino se trancava no quarto, jogando videogame ou fazendo lição de casa o dia todo. No entanto, sentir o vento soprando em seu rosto enquanto ele girava pela cidade era estimulante. Como o menino havia prometido a si mesmo, ele começou sua carreira no streaming, percorrendo a cidade, realizando acrobacias e truques para entreter seus espectadores. Quase imediatamente, o fluxo do jovem disparou, fazendo com que milhares de pessoas corressem para assistir o balanço da Aranha Fantasma. Eles pensaram que ele era algum tipo de super-herói, o que foi emocionante, considerando que era uma raridade naquela época. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com os heróis, pois os Vingadores ficaram em silêncio, aparentemente do nada. A verdade é que os Vingadores estavam fora do mundo, deixando apenas alguns heróis para defender a Terra, como o Quarteto Fantástico e o Motoqueiro Fantasma, para citar alguns. A Aranha Fantasma, sem saber quantas pessoas estavam assistindo sua transmissão, continuou a balançar no ar. Querendo realmente ver o progresso de sua transmissão, o garoto parou em uma barraca de cachorro-quente, pegou um brilho antes de voltar para um dos muitos arranha-céus de Nova York. Removendo apenas uma pequena parte de sua máscara, o Aranha Fantasma começou a almoçar enquanto lia o bate-papo. Você é um herói? Você é um vingador? Você é solteiro? Lute contra alguma coisa. Como você conseguiu seus poderes? O menino estava sendo bombardeado com perguntas, além de assinaturas e doações. Ele estava ganhando mais dinheiro no primeiro dia do que jamais imaginou. Ele não estava fazendo isso para ser um herói, então fez questão de esclarecer tudo. Gente, não sou um herói. Sou apenas um artista. Não posso lutar contra ninguém. O jovem disse claramente na sala de chat, causando outro alvoroço de perguntas e exigências. Sim, você pode. Qual é o sentido dos poderes se você não os usa? Vamos para um assalto ou algo assim. O menino de repente sentiu o peso da pressão dos colegas chegando até ele enquanto centenas de pessoas continuavam a enviar spam para ele e dizer para que ele deveria usar seus poderes. Sentindo-se oprimido, o menino encerrou a transmissão abruptamente. Desculpe a todos. Preciso ir agora, obrigado pelo apoio e pelas doações. Imediatamente, ele desligou o fluxo, dando um suspiro de alívio. Foi dinheiro fácil, mas nunca mais quero fazer isso. Ele pensou consigo mesmo enquanto descia do prédio onde estava sentado, com o cachorro-quente na mão, e começava a voltar para casa. Fazem isto. Faça isso. Eles são como ovelhas estúpidas. Se ser um herói fosse tão fácil quanto dar um soco em alguns caras, por que eles não fazem isso? Tenho certeza de que a Oscorp tem mais algumas aranhas por aí para eles. O jovem continuou a pensar consigo mesmo até que finalmente se viu em casa. Depois de entrar pela janela, o menino espiou pela esquina, vendo que mais uma vez estava sozinho em casa. Ele suspirou, sentindo nada além de solidão novamente no apartamento vazio. Eren passou o resto do dia fazendo lição de casa e criando novos designs para seu traje. Um de seus designs era um terno vermelho e azul justo com um símbolo de aranha na frente e nas costas. Ao olhar para seu próprio desenho, ele não pôde deixar de sentir emoções estranhas dentro de si. Ele se sentiu esperançoso. Ele se sentiu inspirado. Ele se sentiu seguro só de olhar para o homem mascarado em seu desenho. Não. O menino pensou consigo mesmo, percebendo que estava deixando a opinião das pessoas sobre o que ele deveria fazer impactar sua visão de si mesmo. Ele não queria ser um herói, pelo menos, foi o que disse a si mesmo, apesar de inconscientemente se apresentar sob uma luz heróica. Ele amassou o pedaço de papel com o desenho do traje heróico e jogou-o no lixo. Depois de passar o resto do dia pensando no que fazer com seus poderes, o menino foi dormir, ainda pensando no que é ou não de sua responsabilidade com seu novo domingo. O dia seguinte chegou e Eren foi para a escola como sempre. Curiosamente, Eren, ou pelo menos seu alter ego, era uma celebridade entre os estudantes do ensino médio. Todos, até mesmo seu valentão, estavam falando sobre o quão legal era esse novo herói chamado Aranha Fantasma, embora Eren discordasse da parte do herói. Depois da escola, Eren voltou direto para casa e descobriu que sua mãe estava lá, como ela havia prometido. Conforme planejado, os dois saíram e pegaram um táxi para o local de descanso do pai de Eren. Eren não visitava o túmulo de seu pai desde que era criança. Ir para lá sempre foi difícil para ele, assim como para sua mãe. Os dois finalmente se encontraram em seu túmulo. No túmulo estava escrito: aqui jaz Richard Parker, um pai, marido, filho e amigo amoroso. Eren olhou para o local de descanso de seu pai enquanto suas emoções começaram a dominá-lo. Ele olhou para sua mãe e pôde ver lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ela segurava flores nas mãos. Ela então pegou as flores e as colocou no túmulo. Ao fazer isso, suas lágrimas caíram e pousaram nas pétalas das flores. Os dois permaneceram em silêncio porque não sabiam o que dizer um ao outro ou ao pai de Eren.
depois de 1 minuto ou mais de silêncio. A mãe de Eren falou com ele. Eu já te contei sobre como seu pai e eu nos conhecemos. Ela tinha um leve sorriso enquanto pensava brevemente sobre o passado. Vocês dois me contaram algumas coisas, mas não tudo. Não. Eren balançou a cabeça. Ela não tinha falado sobre a vez em que conheceu o pai dele desde antes de sua morte. A mãe de Eren então sentou-se no túmulo e apoiou a mão nele enquanto olhava para ele com um sorriso agridoce e choroso. Logo depois que me formei no ensino médio, trabalhei neste restaurante como garçom. Ele era um dos chefes. Seu uniforme sempre ficava estranho, porque ele era muito alto. As calças eram curtas demais para ele. Ele parecia um homem tão alto. Geek, mas estranhamente achei algo nele fofo. Ela contou ao filho, com a mão ainda no túmulo de Richard. Nós interagíamos um com o outro com bastante frequência, considerando que meu trabalho era servir a comida que ele preparava. Um dia, ele finalmente me convidou para sair. Jantamos no mesmo restaurante em que trabalhamos. Ela riu da lembrança boba, fazendo com que Eren também abrisse um raro sorriso. Honestamente, foi uma primeira impressão terrível. Pensei comigo mesmo, sério? No mesmo lugar em que trabalhamos? Ele não era muito criativo naquela época com esse tipo de coisa. No entanto, acabei gostando do meu tempo com ele, então eu concordei com outro e depois outro. Você entendeu? Ela olhou para Eren com um leve sorriso, percebendo que seu filho estava sorrindo levemente para ela. Eventualmente ficamos muito próximos. Poderíamos muito bem ter sido um casal naquele momento. Eu só estava esperando que ele me perguntasse corretamente. Um dia, durante meu horário de almoço, ele veio com um prato que tinha uma única fatia de a torta de limão que ele sempre fazia. Era a minha favorita. Mesmo depois que paramos de trabalhar lá, eu ainda implorava para ele fazer isso para mim. No prato, ele soletrou as palavras. Eu quero ser seu homem. Era incrivelmente brega, mas essa era a nossa música favorita na época. Vida honestamente. Descobrindo que essa era a maneira dele de me convidar para sair, eu disse que sim. Então, 5 anos depois, nos casamos exatamente no mesmo dia daquele dia. Eu não sabia que ele era tão coxo naquela época. Eren riu levemente enquanto sua mão descansava do outro lado do túmulo. Isso parece algo que eu faria, no entanto. Resumidamente, Eren começou a pensar em Cindy e em como ele a convidaria para sair se algum dia tivesse coragem de fazê-lo. Ele teve várias oportunidades para fazer isso, mas tinha medo das meninas, especialmente de Cindy. A mãe de Eren ergueu uma sobrancelha antes de investigar a vida pessoal de seu filho. Há alguma garota em quem você esteja interessado na escola? Você tem quase a mesma idade que seu pai e eu quando nos conhecemos. Eren, surpreso com a pergunta, balançou a cabeça e mentiu como se Cindy Moon não existisse. O quê? Não. Não estou interessado em nenhuma garota. Então, você gosta de meninos? Tudo bem, contanto que você esteja feliz. Ela perguntou a ele. Ela realmente não se importava se fosse esse o caso, mas achou que provocá-lo seria engraçado. Imediatamente Eren balançou a cabeça novamente, quase em pânico. Não, eu gosto de mulheres. Sua mãe então riu de seu comportamento repentino e confuso, fazendo com que Eren colocasse a mão na testa, envergonhado. Há uma garota. O nome dela é Cindy. Ao confessar, ele pôde sentir instantaneamente o peso intenso de seu segredo saindo de seu peito. Ela é muito legal. Ela é muito inteligente também. Eu gosto dela desde o ensino fundamental, mas estou preocupado que se eu fizer alguma coisa com ela, eu possa assustá-la ou algo assim. Sua mãe estendeu a mão e colocou a mão em seu ombro com um sorriso doce no rosto. Não se preocupe. Você não saberá até perguntar. Além disso, o pior que ela pode dizer é não. Ela disse a ele. Eren olhou para sua mãe mais uma vez. Ela poderia dizer algo pior como porra não, ou alguma coisa. Ele disse claramente com a cara mais séria possível. Sua mãe riu, cobrindo a boca antes de contar mais sobre seu pai. Sabe, seu pai pensou a mesma coisa quando perguntei a ele sobre isso. Vocês dois são tão engraçados. Bem, eu sou filho dele. Eren falou timidamente. Sim, você e ele são muito parecidos. Você é como se ele fosse uma miniatura. Estou feliz que seja assim. Ver você todos os dias é como se ele nunca tivesse ido embora. Ainda sinto falta dele e ainda dói às vezes, mas pelo menos eu ainda tenho você. Nosso filho. Ela disse a ele enquanto sorria tristemente mais uma vez. Eren estava visivelmente com dor, contendo-se para não chorar ao pensar em seu pai e em si mesmo. Às vezes parece uma maldição para mim. Eren falou tristemente enquanto colocava as 2 mãos em volta do joelho, olhando para o nada. Todos os dias quando me olho no espelho parece que o vejo. Não consigo explicar o sentimento, mas parece que estou decepcionando alguém por não ser ele. Abaixo. Sua mãe balançou a cabeça antes de falar baixinho com ele, com a mão ainda em seu ombro. Não, Eren. Você não precisa ser ele. Você é você, seu trabalho não é ser ele. Seu trabalho é continuar o nome e o legado de seu pai como você mesmo. Isso é o que ele deseja. Você deveria estar orgulhoso por você ser filho dele por ser um Parker. Essas palavras eram algo que Eren precisava desesperadamente ouvir. Durante toda a sua vida, pelo menos depois da morte de seu pai, ele realmente se sentiu nada mais do que uma decepção e um fardo. Ele queria ocupar o mesmo lugar que seu pai, mas não conseguiu. Você está certo, mãe. Obrigado. Eren disse calmamente. Sua mãe sorriu, esfregando o ombro do filho enquanto os dois continuavam sentados ao lado do túmulo de seu pai. Eles conversaram por um tempo antes que a mãe de Eren recebesse um telefonema de seu trabalho. Eles a chamaram para alguma coisa, embora Eren não se importasse, pois ela cumpriu sua promessa no final.
Os dois pegaram um táxi para casa antes de seguirem caminhos separados. Eren entrou tomando banho antes de fazer sua lição de casa habitual e rotina de jogos. Já era tarde da noite e sua mãe ainda não tinha chegado em casa. Imaginando que devia ter sido um longo dia de trabalho, trânsito ou ambos, o jovem foi dormir, sem saber da realidade que logo viria bater à sua porta. Capítulo 4. Knock knock knock. 3 batidas na porta do apartamento de sua mãe acordaram o menino aranha de seu sono, seguidas pelo som de um homem falando seu nome. Senhor Parker? Senhor Parker, você está aí? Aqui é o NYPD. Imediatamente o coração do menino pareceu cair do peito para o fundo do corpo. Ele se levantou da cama e congelou, incapaz de se mover até que as batidas continuassem. Knock knock knock. Como se as batidas o deixassem em transe, o jovem levantou-se da cama e caminhou lentamente em direção à porta. Seu estrondoso batimento cardíaco era alto. Parecia que o próprio coração estava pronto para explodir em seu peito. Eventualmente, ele se viu na porta da frente com a mão pairando sobre a maçaneta. Knock knock knock. Senhor Parker? A batida agressiva fez o menino estremecer, anulando sua hesitação. Ele abaixou a mão e agarrou a maçaneta, abrindo-a para ver 3 policiais parados no corredor. Suas expressões eram solenes, não traziam boas notícias. Senhor Parker, meu nome é Oficial Sanches. O homem hesitou, sabendo que as próximas palavras que saíssem de sua boca iriam destruir o menino. Ele não conseguia nem olhar para o adolescente, desviando os olhos antes de continuar. Apenas sente-se, Sr. Parker. O jovem e os policiais foram até a sala, permitindo que Eren se sentasse no sofá, junto com o policial Sanches, enquanto os outros policiais ficavam por perto. A mente de Eren fervilhava de possibilidades. Era óbvio que algo ruim havia acontecido, mas o suspense do desconhecido o estava matando. O oficial tirou o chapéu antes de fazer a revelação comovente ao menino. Sinto muito, filho. Sua mãe foi encontrada morta esta noite em um aterro sanitário. Estamos aqui para fazer algumas perguntas sobre ela, ok? Imediatamente Eren não respondeu. Todos os seus sentidos foram desligados. O oficial falou, embora o menino não ouvisse nada além de sua voz abafada no fundo de seus próprios pensamentos gritantes. Os policiais ficaram na frente dele, embora o menino não os visse através de suas visões de como poderiam ter sido os últimos momentos de sua mãe. O menino queria gritar, mas não conseguia reunir energia para abrir a boca. Enquanto o adolescente destroçado olhava para frente, inexpressivo, os policiais continuaram tentando chamar sua atenção. As vozes estavam abafadas como se ele estivesse debaixo d'água, mas uma delas conseguiu passar. Parker! O corpo de Eren estremeceu quando ele foi libertado do transe. Ele então olhou para o policial com olhos mortos, fazendo com que o policial quase chorasse ao ver o quão rápido o menino quebrou. Você sabe de alguma coisa? Algum inimigo? Sua mãe era repórter, certo? Ela estava envolvida em alguma coisa que você saiba? O oficial perguntou calmamente. Eu não. Eren respondeu friamente com sua voz clara e calma. O policial hesitou, entendendo que o menino provavelmente ainda não estava pronto para falar sobre nada disso, mas continuou mesmo assim. Tem certeza? Este não foi apenas um assassinato típico, garoto. Foi algo. Eu disse. Não sei. Por favor, me deixe em paz. Os braços de Eren começaram a descarregar eletricidade, mas os policiais não perceberam. Se eles lhe fizessem mais perguntas, ele estava pronto para explodir. Felizmente, os policiais entenderam que demoraram demais nas boas-vindas, então se despediram após a resposta dele. Ok, filho. Sinto muito. Aqui está o meu número, caso você se lembre de alguma coisa. Nós vamos. Vamos, pessoal. Os 3 policiais foram embora, deixando o menino sozinho na sala. O menino ficou sentado no mesmo lugar, sem mover um único músculo durante meia hora, sozinho em seus pensamentos. Ele não tinha mais nada, nem família, nem mais nada pelo que viver. Ele pensou em se matar várias vezes, perguntando-se se a ideia de deixar sua mãe sozinha era a verdadeira razão pela qual ele não conseguiu fazer isso no passado. No final, ele poderia até tentar. Eram cerca de 23 horas quando o menino finalmente se moveu, levantando-se antes de entrar lentamente no quarto da mãe como uma máquina sem vida. A polícia era inútil, ele sabia disso. Se ele quisesse descobrir quem fez o que fizeram com sua mãe, ele sabia que teria que fazer isso sozinho e refazer os passos dela. Eu não posso morrer ainda. Não, preciso que a pessoa que fez isso sofra. Então poderei morrer em paz. O menino pensou consigo mesmo, justificando o motivo para ele ainda viver. Uma vez no quarto dela, Eren imediatamente foi até o computador dela antes de acessar os dados da nuvem. Ele sabia a senha, era simplesmente o nome de sua avó e alguns números. Percorrendo a nuvem, Eren pôde ver muitas fotos e arquivos que envolviam algo que sua mãe estava investigando. Projeto V? Ele disse para si mesmo enquanto folheava os vários arquivos no computador dela. Sua mãe, há anos, vinha investigando esse projeto misterioso. Foi a sua grande história, a sua grande oportunidade, embora fosse inevitavelmente a sua morte. As pessoas que dirigiam o chamado Projeto V não queriam que informações sobre ele fossem divulgadas, então a apagaram quando ela se aprofundou demais. O conteúdo da pasta do Projeto V era horrível. Havia dezenas de cadáveres aparentemente sem nutrientes até não passarem de cascas vazias. Sua pele estava descolorida e eles também tinham dentes afiados como animais selvagens. Um dos conteúdos do arquivo era um vídeo, então Eren clicou nele. O vídeo mostrava uma pessoa caminhando por uma instalação escura, provavelmente sua mãe seguindo uma pista do Projeto V. De repente, o que parecia ser um humano dentro de uma gaiola de vidro começou a bater seu corpo contra o vidro como um zumbi enlouquecido. Como os outros, a pele deles estava descolorida e eles tinham presas afiadas. A monstruosidade então começou a lamber o vidro, sua língua tinha cerca de 30 centímetros de comprimento. A câmera então fez uma panorâmica para mostrar um elevador descendo, fazendo com que o cinegrafista corresse atrás de algumas caixas e se escondesse de quem estava descendo.
correndo. 2 homens saíram de dentro do elevador, um usando manoplas em volta do terno e outro vestindo terno. O de terno era um humanoide, mas sua pele era cinza como a de um tubarão. Parece que os malucos estão agindo mal. O bandido maior, vestido de amarelo, disse com voz rouca. Eles devem estar com fome, você deveria entrar, Herman. O de terno brincou com sotaque russo. Que tal eu jogar sua bunda magra lá dentro? Talvez Fizz me dê sua parte. Ao ouvir isso, Erin pausou o vídeo. Fizz, Wilson Fizz. Imediatamente o menino folheou a pasta e encontrou uma foto de Wilson Fizz que ele havia ignorado antes. Foi tirada às pressas, mas Fizz pôde ser visto apertando a mão de um homem. O homem não estava visível, apenas sua mão era vista. Ele era branco e usava terno. Essa foi a única pista. Fizz, Erin murmurou quando seus membros começaram a brilhar com eletricidade amarela. Ele se levantou sem emoção e saiu do quarto da mãe. Ele voltou para seu quarto e vestiu novamente a fantasia que usava anteriormente durante a transmissão. Ele usava uma máscara preta e um par de óculos de vidro que costumava usar em seus experimentos científicos. No corpo, ele usava uma gola alta preta e calça preta. Nos pés, ele usava botas pretas da marca Timberland e por cima das roupas, um sobretudo preto. Ele se olhou no espelho e não se viu olhando para ele. Foi alguém diferente. A verdadeira aranha-fantasma nasceu. Chovia torrencialmente lá fora enquanto a aranha-fantasma avançava agressivamente pela cidade até a Torre Fizz. Seus pensamentos de como ele iria se vingar do homem responsável pela morte de sua mãe repetiam-se em sua cabeça indefinidamente, apenas sendo interrompidos pelos sons de trovões e relâmpagos surgindo no céu. A aranha-fantasma havia se perdido completamente, não haveria como recuar. Seu destino era o arranha-céu com a palavra Fizz estampada nele. O fantasma vingativo já tinha visto isso antes, então sabia exatamente onde estava localizado. Eventualmente, ele alcançou a torre e começou a escalá-la usando as mãos pegajosas para chegar ao topo. Fizz, alheio ao que iria acontecer com ele, sentou-se à sua mesa fumando um charuto enquanto contava pilhas de dinheiro. Um raio brilhou atrás de Fizz e na frente dele, ele pôde ver a sombra do fantasma perseguindo-o por trás. Fizz se virou para olhar a janela atrás dele, mas não viu nada. Depois de investigar o vidro por um breve momento, ele se virou e continuou a contar suas pilhas sobre a mesa. O que ele não percebeu foi o fantasma vingativo rastejando para fora da ventilação acima dele. Outro raio caiu e a energia do prédio foi desligada simultaneamente. Antes que Fizz pudesse reagir, mais um raio iluminou a sala e a mesma sombra de antes apareceu no chão na frente de Fizz, mas desta vez muito mais imponente. Fizz se virou e viu a aranha-fantasma pairando sobre sua cabeça. Ele olhou para sua mesa, pegou uma arma e apontou para onde o aracnídeo foi visto pela última vez, mas ela havia sumido. Uma mulher foi morta hoje. Por quê? Quem é o responsável? A voz fria do demônio disse de algum lugar da sala. Fizz agarrou sua arma com força e apontou-a na direção da voz, embora ela tenha sido imediatamente afastada de seu alcance. Da escuridão, Fizz pôde ver a silhueta de um fantasma se aproximando lentamente dele enquanto uma eletricidade amarela se formava em torno de seus braços. A sombra continuou a avançar, revelando a forma completa da aranha-fantasma à sua frente. Segurando uma versão impressa da imagem do rei do crime apertando a mão de um misterioso homem de terno, a aranha-fantasma falou. Quem é esse homem com quem você está apertando a mão nesta foto? Quando essas palavras saíram da boca do menino, um raio brilhou atrás de Fizz e o som de um trovão logo se seguiu. Eu sei exatamente quem é, e não estou te contando merda nenhuma. Então cai fora, pirralho. Essas palavras do atarracado senhor do crime enfureceram o aranha-fantasma, levando-o a saltar para frente e enviar um soco cheio de eletricidade para o rei do crime, diretamente na mandíbula com uma força incrível. Se Wilson Fizz não fosse tão poderoso, pelo menos comparado a um ser humano normal, sua mandíbula teria sido removida de seu rosto. O homem enorme voou para trás, atingindo o vidro à prova de balas atrás dele e fazendo-o quebrar levemente devido à força de seu corpo voando contra ele. Antes que ele pudesse se recompor, a aranha-fantasma acertou o homem pelos pulsos e tornozelos. Com os membros espalhados no vidro, incapaz de mover um músculo, o gordo falou. Faça o que quiser, não vou te contar merda nenhuma. À medida que a aranha-fantasma se aproximava lentamente, o rei do crime tentou cuspir nele, embora o menino se esquivasse facilmente. Você vai me contar. O menino disse antes de inconscientemente carregar seus punhos com eletricidade e dar um soco no rosto do homem enorme. O vidro atrás dele quebrou mais uma vez e o garoto continuou seu interrogatório. Quem é o homem? Quem matou a mulher? Quem ordenou que você fizesse isso? O que é o Projeto V? O garoto recuou o punho, dando outro soco antes de mandá-lo com força total direto no rosto do homem. ZTT. Crack. Eu disse, não vou te contar. Eu mando eles matarem quem eu quiser, ninguém manda em mim. O homem mentiu com confiança, mas a aranha-fantasma percebeu. Quem você mandou? E eu não sou estúpido. Aquele homem naquela foto está relacionado com tudo isso, eu sei. Diga-me quem ele é. Mais uma vez, o garoto cheio de raiva puxou o punho elétrico para trás e deu um soco no rosto do rei do crime. ZTT. Crack. Ao ouvir a comoção do lado de fora da sala, os homens de Fizz tentaram arrombar a porta, mas ela estava completamente fechada. Mate-me, se eu lhe contar quem é esse homem ou o que é o Projeto V, estou morto e minha família está morta. Então faça isso. Mate-me como se eles matassem qualquer prostituta que você está aqui para vingar. Essas palavras imediatamente irritaram o garoto, fazendo com que a eletricidade em seus membros ficasse mais brilhante antes de enviar uma saraivada de socos com força total no rosto do rei do crime. ZTT. Crack. ZTT. Crack. ZTT. Crack.
Os sons de eletricidade, pele derretendo, ossos quebrando e gritos de agonia foram ouvidos por todos, até mesmo pelos guardas do outro lado da porta. A cada soco, pedaços do rosto do rei do crime começaram a voar e manchar o vidro atrás dele. Eventualmente, ele estava morto e seus gritos cessaram. No entanto, isso não impediu o menino de continuar seu ataque. Os socos do garoto começaram a acelerar até o ponto em que não passavam de um borrão amarelo brilhante de energia, cozinhando a pele do rei do crime como se ele fosse um ovo cozido. Eventualmente, o ovo cozido estourou, deixando uma enorme mancha de sangue na janela e no corpo da aranha fantasma. Com o soco final, ele usou tudo o que tinha para desferir um golpe poderoso no peito de Fizz, quebrando o vidro e fazendo com que seu corpo sem cabeça caísse do último andar de sua torre, até o concreto abaixo dele. O assassino de Kingpin, parado diante da janela quebrada e olhando para a bagunça que fez, ouviu um zumbido baixo. Ele olhou para o que restava de uma mesa e viu um telefone iluminando a destruição. Ele pegou o telefone e puxou-o para si antes de ler a notificação na tela. Trabalho concluído, chefe, o texto dizia. Também havia uma foto anexada. O assassino tentou abri-lo, mas o telefone estava bloqueado e pediu identificação facial. Eren olhou para a tela e depois para a bagunça que restava de Fizz bem abaixo dele. Bem, isso não vai funcionar. Ele disse para si mesmo ao optar por descobrir a senha sozinho. Vamos ver. Ele começou a tentar senhas comuns aleatórias, mas nenhuma delas funcionou. O rei do crime era esperto demais para isso. Depois de vasculhar as coisas de Fizz, ele encontrou uma foto de Fizz e sua filha no que parecia ser uma festa de aniversário. Vendo uma data na parte inferior da imagem, Eren digitou no telefone e ele abriu. Desculpe, garoto. O aranha fantasma murmurou baixinho antes de ler as mensagens de Fizz e olhar a mais recente. Desta vez ele pôde ver a imagem. Era uma foto de uma das vítimas de Fizz. O corpo de Eren tremeu incontrolavelmente quando ele sentiu a raiva misturada com outras emoções dominá-lo. Então ele envia capangas para fazer o trabalho sujo. Ele continuou olhando as mensagens até que viu aquela sobre sua mãe, mostrando seu cadáver mutilado dentro de um saco plástico preto. Ele começou a tremer de raiva mais uma vez e lágrimas escorreram pelo seu rosto mascarado. Ele quase quebrou o telefone nas mãos, mas se quisesse vingança, sabia que precisaria dele inteiro. Ele então acessou o aplicativo bancário de Fizz e notou um pagamento que correspondia perfeitamente à hora da morte de sua mãe. Hermann Schultz. O menino murmurou. Este é apenas o assassino. Quem é o homem de terno? Ele se perguntou antes de procurar incessantemente no telefone do rei do crime. Ele não conseguiu encontrar uma única pista, apenas as mensagens enviadas pelo capanga de Fizz. Os sons de carros de polícia e helicópteros interromperam a busca do aranha fantasma, levando-o a colocar o telefone no bolso e sair da área. Não querendo que o telefone o rastreasse até sua casa, o aranha fantasma o escondeu em algum lugar que só ele pudesse alcançar antes de voltar para casa. Ao voltar para casa, ele percebeu que não se sentia melhor depois de matar Wilson Fizz. Ele matou um dos homens responsáveis pela morte de sua mãe, mas não sentiu nada. Ele se perguntou se era porque não foi Fizz quem puxou o gatilho. Independentemente disso, se quiséssemos vingar a mãe dele, os envolvidos precisavam morrer. Só então ele poderia estar em paz. Pelo menos foi isso que o menino disse a si mesmo. Capítulo 5. Parado na chuva fria, Eren Parker, o garoto que havia perdido tudo, não sentia nenhuma emoção enquanto olhava para os túmulos de sua mãe e de seu pai. O menino ficou horas no mesmo lugar após o funeral, sendo o único que restou. O único desejo de sua mãe, um desejo que ela lhe disse há muito tempo, era que quando ela morresse, ela quisesse ser enterrada ao lado do marido. O filho deles, o único que restou para continuar o nome Parker, realizou esse último desejo para ela. Era o mínimo que ele poderia fazer. Logo, o menino caiu de joelhos enquanto as lágrimas continuavam a inundar seu rosto junto com a chuva gelada. Sem saber o que fazer, ele gritou atormentado. Ai! O grito histérico do menino ecoou pelo cemitério vazio, não sendo ouvido por ninguém além dele mesmo e das almas em repouso. Por que Deus, por quê? O menino tentou falar com seu criador, mas não obteve resposta. Ele não era muito religioso, sua família só ia à igreja em feriados como Natal e Páscoa. Apesar de tudo, em meio à sua angústia, ele procurou respostas. Por que eu? O que eu fiz de errado? Ele questionou de forma audível e em voz alta, socando a grama enquanto fazia cada pergunta. Ele se sentiu traído. Ele se sentiu inútil. Ele se sentia nada mais do que um pontinho na terra, tão sem importância quanto os vermes rastejando na terra abaixo dele. Antes de seu pai morrer, ele orava todos os dias para que fosse encontrada uma cura para sua doença. A oração não fez nada. Quando sua mãe era tudo o que lhe restava, ele rezou para que ela vivesse uma vida plena e estivesse com ele durante sua vida adulta. A oração não fez nada. Ele se perguntou se Deus era real naquele momento. Se realmente existisse um Criador, ele se perguntava se gostava de ver as pessoas sofrerem da maneira que sofrem. Criminosos, assassinos, estupradores. Todos eles viveram neste mundo. Se Deus existisse, o menino se perguntou por que essas coisas existiam e por que foram criadas. Seus pensamentos logo se mudaram para aqueles de raiva ciumenta, pensando nos milhões de pessoas no mundo que nunca experimentaram perdas e ainda assim, lá estava ele sofrendo sozinho diante do túmulo de seus pais. Por que você pegou tudo que eu tinha? Ele gritou para o céu escuro e vazio enquanto a chuva caía diretamente em seu rosto de pele morena. O que você quer de mim? O menino se acalmou, falando baixinho enquanto olhava fixamente para os túmulos de sua mãe e de seu pai. Você vai levá-los a seguir? Eren pensou em Cindy Moon e em seu novo amigo Harry Osborn. Ele era próximo de Cindy, estava apaixonado por ela. Ele se perguntou se ela seria levada da mesma forma.
Apesar de não conhecer Harry há muito tempo, ele passou a gostar muito dele. Se eles se aproximassem, ele se perguntou se, assim como seus pais, Harry estaria perdido. Será que valeria a pena se aproximar deles perdê-los no final? Ele pensou consigo mesmo. Será que ficar sozinho seria melhor? O menino continuou a chorar baixinho até que o som do trovão crepitando acima dele o lembrou dos poderes que recebeu não muito tempo antes. Por que eu consegui esses poderes? O menino sussurrou enquanto olhava para a palma da mão direita. Foi para zombar de mim? É alguma forma doentia de ironia? Apesar de ter super força, o menino ainda se sentia impotente. Ele não via seus poderes como um presente, apenas os via como nada mais que uma maldição. Qual é o meu propósito? Ele sussurrou dolorosamente. Por que estou tão amargo? Porque ainda sinto tanto ódio e dor dentro de mim, me sinto vazio. Ele pensou no momento em que matou Fizz e viu seu corpo cair na calçada abaixo dele. Quando isso acontecesse, ele pensou que se sentiria satisfeito. Ele pensou que sentiria como se sua mãe estivesse vingada. No entanto, isso estava longe do que ele sentia. Ele sentiu nojo de si mesmo. Ele matou um homem, um pai, por nada. Foi inútil. Tudo que ele fez foi continuar o ciclo e colocar sua própria dor em outra pessoa, a garotinha da foto com Fizz. Se eu matar Herman, o que isso vai me trazer? Eu ainda não sentiria nada? É porque Fizz não puxou o gatilho, então não estou satisfeito. Será que algum dia ficarei satisfeito? Matá-lo simplesmente chegaria onde sua própria dor é mais uma vez compartilhada com outra pessoa. Matar Herman também seria inútil? Mais uma vez, ele queria respostas, mas não obteve resposta. Você é um inútil. O garoto disse baixinho, palavras que poderiam ser interpretadas de várias maneiras. O menino continuou a chorar por seus pais sob a chuva gelada por mais de 1 hora, sem se mover 1 centímetro de sua posição sobre as mãos e os joelhos. Ele não sabia mais o que fazer consigo mesmo. Parte dele queria simplesmente apodrecer e morrer no local onde seus pais descansavam ou talvez subir até o prédio mais alto da cidade e deixar a gravidade fazer o que quisesse com ele. Esses pensamentos diminuíram depois de algum tempo. Eventualmente, o aranha-fantasma se levantou e deu uma última olhada no local de descanso de seus pais com determinação em seus olhos. Eu vou consertar as coisas. Ele falou, olhando diretamente para o túmulo de sua mãe com o punho cerrado. Com essas palavras finais, o menino se virou e saiu do túmulo de seus pais. Enquanto caminhava para casa, sozinho no escuro, ele se perguntou se conseguiria cumprir sua promessa. Capítulo 6. Uma garotinha podia ser ouvida chorando baixinho enquanto Eren, vestido com sua fantasia de aranha-fantasma, se encontrava sozinho nas ruas escuras e chuvosas de Nova York. Ele não sabia como foi parar ali, pois tudo que antecedeu aquele momento parecia ter sido apagado de sua mente. Não tendo controle sobre suas ações ou sobre seu corpo, Eren caminhou lentamente através da chuva intensa e em direção ao som da criança chorando. Quando o aranha-fantasma virou a esquina, ele imediatamente parou ao ver a criança, uma menina com longos cabelos negros, chorando sobre o corpo de um homem gigante. Eren deu alguns passos à frente, reconhecendo o homem como Wilson Fisk, o homem que ele assassinou na esperança de se vingar de sua mãe. O menino continuou a se aproximar do corpo sem cabeça de Fisk e da menina antes de parar a poucos metros ao lado deles. Papai. A garota choramingou enquanto tentava ressuscitar o corpo do rei do crime, mas sem sucesso. Sem palavras, a aranha-fantasma ficou no mesmo lugar sem mover um músculo. Lentamente a criança se virou, mostrando o rosto para a aranha-fantasma. Ele a reconheceu quase imediatamente. Era a mesma criança que ele viu na foto do escritório de Fisk. Por quê? A criança chorando perguntou ao menino em prantos, ainda tentando usar a pouca força que seu pequeno corpo conseguia reunir para trazer seu pai gigante de volta à vida. Por que você machucou meu pai? Eren não disse nada, olhando para a menina enquanto ela continuava pressionando o peito do pai. Por quê? A criança gritou, acordando Eren do transe. Por quê? Ele matou minha mãe. Não tenho mais ninguém por causa dele. Eren murmurou, olhando para o chão para evitar o olhar da criança. E agora não tenho mais ninguém por sua causa. A garota falou antes que Eren fosse imediatamente transportado para outro lugar. Os olhos de Eren se abriram, revelando para si mesmo que o que acabará de testemunhar era mais um pesadelo. Desde aquele dia, ele sonhava com versões infernais da noite em que matou Fisk, perguntando-se se o que ele fez foi a coisa certa. Quando não sonhava com Fisk, sonhava com sua mãe. Se não fosse nenhum desses, ele sonhava com Harry e Cindy. Ele sempre pensava no que aconteceria se ele se aproximasse deles. Ele se perguntou se os perderia também. Esses pensamentos fizeram com que ele afastasse os dois, apesar de tentarem alcançá-lo. Alguns meses se passaram desde o incidente com Fisk, assim como o aniversário de 18 anos de Eren, que ele comemorou sozinho. Tanto Cindy quanto Harry tentaram contatá-lo, embora ele raramente respondesse a qualquer um deles até que não respondesse mais. Ele também não tinha ido às aulas naqueles meses, já que suas notas eram tão altas que ele não precisou comparecer às provas finais. Nos meses que passou longe da escola, ele transmitiu suas travessuras como o aranha-fantasma antes de ser banido da plataforma. Ele não fez sua caça criminosa durante a transmissão, mas uma vez formada a conexão entre ele e o vigilante que atacava os criminosos à noite, eles o removeram da plataforma. Quando não estava transmitindo, ele saía à noite e rastreava qualquer um dos homens restantes de Fisk para questioná-los sobre o projeto V ou Hermann Schultz. Muitos tinham ouvido falar de Schultz, mas não tinham ideia de para onde ele tinha ido depois da morte de Fisk.
Muitos não tinham ideia de quem era o Homem de Terno ou que era o Projeto V. Ele estava ficando sem pistas. Apesar de não ter pistas, o menino não desistiu. Todos os dias ele examinava as evidências que sua mãe havia deixado para trás e, à noite, saía em sua caçada humana. Eventualmente, Eren quase não tinha mais dinheiro para alugar e precisava voltar para a escola já que as férias de inverno haviam terminado. Sua obsessão precisava cessar, assim como suas formas prejudiciais de luto. Sua mãe queria que ele fosse educado e seu pai queria que ele criasse as indústrias Parker em seu lugar, então ele decidiu honrar seus desejos e voltar a estudar. Em seu apartamento agora vazio, Eren ficou olhando para o teto por alguns minutos, sem querer sair da cama. Ele estava exausto, dormindo apenas algumas horas naquela noite. Os pesadelos não ajudaram. Eventualmente, ele encontrou vontade de sair da cama e se preparar para o primeiro dia do último semestre do ensino médio. O menino pegou o ônibus para a escola como sempre, embora as coisas parecessem diferentes. As pessoas no ônibus ficaram chocadas ao vê-lo, o que o confundiu. Por que eles estão agindo como se tivessem visto um fantasma? Eren pensou consigo mesmo enquanto olhava pela janela, ignorando os olhares de seus colegas. O jovem logo se viu na frente da entrada da escola, olhando fixamente para o lugar que ele chamaria de sua prisão pessoal ou inferno. Enquanto caminhava em direção à entrada, ele viu Cindy Moon, segurando seus livros contra o peito desconfortável, enquanto Flash tentava flertar com ela com o braço contra a parede acima dela. Eren ficou furioso brevemente antes de Cindy fazer contato visual com ele. Como se ela tivesse visto seu marido retornar da guerra, os olhos de Cindy se arregalaram antes de deslizar sob o braço de Flash e correr em direção a Eren. Embora seus olhos estivessem frios e sem emoção, Eren estava feliz em vê-la. Pela primeira vez em meses, ele sentiu algo diferente de uma raiva intransponível dentro de si. Cindy largou os livros no chão e abraçou o amigo, enterrando o rosto no peito dele enquanto os muitos alunos que passavam por eles olhavam. Imediatamente, ele se sentiu mal por mantê-la no escuro por tanto tempo. Ele vinha ignorando suas ligações e mensagens de texto durante o último mês, como fazia com qualquer pessoa que tentasse contatá-lo. O único humano com quem ele interagiu foi o proprietário, apenas entregando-lhe o aluguel sem dizer uma palavra. Achei que algo tivesse acontecido com você. Você parou de responder às minhas ligações e mensagens. Eu ouvi sobre o que aconteceu. Pensei que você. Toda a escola sabia sobre o assassinato da mãe de Eren. Flash até espalhou o boato de que Eren se matou por causa disso e muitas pessoas compraram, já que as únicas duas pessoas que tinham seu número, Harry Osborn e Cindy Moon, alegaram não conseguir contatá-lo. Cindy não queria acreditar no boato, mas Eren ignorá-la não ajudou. Eren a abraçou de volta, olhando em volta sem jeito para os olhares dos outros alunos. Sinto muito. Eu não aguentava mais sair de casa. Não queria ignorar você, mas simplesmente não conseguia falar com ninguém. Não se desculpe. Está tudo bem. Todo mundo sofre de maneira diferente. A voz abafada de Cindy deixou Eren à vontade. Ele temia que ela ficasse chateada com ele, devido ao fato de que ele basicamente a afastou por tanto tempo, mas ela o entendeu. Ela sempre aparentemente fez isso. Sim, Eren disse calmamente. À distância, Eren podia ver Flash olhando para ele com ódio, embora o ódio correspondido de Eren não existisse mais. Sua raiva estava reservada para assuntos mais importantes. Tanto Cindy quanto Eren entraram juntos na escola, enquanto Flash continuava olhando com ciúmes. Não tendo nada melhor para fazer, Flash provocou Eren uma última vez. Ei, Parker, como ser órfão está tratando você? Ele disse isso em voz alta, fazendo com que todas as pessoas no corredor se virassem e parassem o que quer que estivessem fazendo. Estava em silêncio mortal. Eren parou enquanto todos na escola olhavam para ver o que ele faria a seguir. Deixando Cindy para trás, Eren caminhou até Flash e olhou-o nos olhos antes de falar com ele sem nenhum sinal de raiva real em sua voz. Ele falou claramente. Acabei com você, Flash. Não sei qual é o seu problema ou porque você realmente me odeia, mas isso precisa parar. Hoje, Eren sabia o motivo, mas optou por não dizer o que realmente queria dizer. Ele estava dando ao Flash a chance de não se envergonhar. Flash ficou perplexo, olhando para todos no corredor como se dissesse, vocês estão vendo isso? Ele riu antes de falar com Eren em tom zombeteiro. Sim, por que eu iria parar? Por que você disse isso? Hein? Eren assentiu. Sim, exatamente. Você é um maricas, Flash. Eu entendo isso agora. Você é fraco. Você é privilegiado. Você não tem amigos de verdade. As garotas não gostam de você. Você é imbecil. Você é um quarterback de segunda linha, e isso é apenas o começo. Você está com ciúmes de mim, Flash. Você sempre teve, então você compensa me batendo. Você sabe que não posso revidar, na verdade, você provavelmente. Quero isso. Eu nunca vou te dar isso, no entanto. A escola inteira permaneceu em silêncio. O rosto de Flash estava vermelho enquanto ele fomegava ao ouvir essas palavras saírem da boca de seu saco de pancadas. Flash sorriu antes de usar a resposta que ele pensou que acabaria com tudo. Por que eu teria ciúmes de um órfão, hein, Parker? Eren olhou para seu valentão com a expressão mais vazia que poderia mostrar. Seus olhos estavam mortos e olhavam profundamente para a alma de Flash através de seus olhos azuis. Friamente, Eren deu sua resposta. Porque meus pais realmente me amavam, ao contrário dos seus que não se importavam com você. É por isso. Você é uma decepção e sabe disso. Uma decepção para o nome Thompson. Não é mesmo, Eugene? Todos os estudantes na multidão olhavam com os olhos arregalados. Muitos deles não tinham ideia de que o nome dele era na verdade Eugene. Aqueles que sabiam disso sabiam que nunca deveriam dizer esse nome para ele, a menos que quisessem um soco na cara. É por isso que você usa Flash, certo? Eugene foi uma decepção. Então você pensou que mudar seu nome mudaria isso. Eren fez uma pausa antes de dizer as próximas duas palavras com malícia. Não aconteceu. Mais uma vez, o corredor ficou em silêncio mortal.
Flash ficou sem palavras, ele foi lido como um livro de primeira série. Eren sempre soube o motivo pelo qual Flash o odiava. Toda vez que algo de bom acontecia com Eren enquanto Flash estava por perto, Flash tentava derrubá-lo. Isso ficou especialmente evidente alguns segundos antes, quando Eren finalmente sentiu algum tipo de positividade em meses, apenas para Flash tentar arruiná-lo. Flash, furioso após ser lido, ergueu o punho e deu um soco direcionado ao queixo de Eren. Sem sequer vacilar, Eren pegou o punho do valentão com a mão. Não, Eugene. Eu te disse, tudo isso que estamos acontecendo aqui acabou. Ouvir isso só irritou Flash ainda mais, fazendo-o dar um soco com a outra mão. Mais uma vez, Eren segurou o punho com facilidade. Você está envergonhando nós dois, Flash. Veja quantas pessoas estão nos observando. Por favor, pare antes que você se machuque. Me machucar, mesmo que você não possa mais, não mudará o fato de que você está infeliz consigo mesmo. Isso não fará com que as pessoas amem você, Eugene. Essas palavras nada mais fizeram do que fazer com que Flash atingisse o auge de sua raiva. O idiota loiro jogou a cabeça para trás e bateu em Eren, dando-lhe uma cabeçada com tudo que tinha. Nenhuma única marca foi deixada na pele morena de Eren, entretanto, a testa de Flash começou a sangrar quando ele caiu de joelhos. Antes mesmo que Flash pudesse começar a pensar em abusar de seu privilégio e fazer ameaças de expulsão de Eren, Eren falou. Antes de tentar mentir e dizer que eu bati em você, olhe em volta. Tanto Flash quanto Eren olharam em volta e viram que quase todos os alunos no corredor registraram o que aconteceu. Normalmente, eles passavam por Eren sendo intimidado como se não fosse nada, mas desta vez, eles queriam registrar a suposta briga. Você vê? Eren apontou para o grupo de espectadores ao lado deles. Não adianta tentar mentir sobre isso. Me deixe em paz, Flash. Apenas desista. Flash não disse nada e o garoto Parker foi embora com Cindy Moore ao lado dele. Cindy ficou impressionada, olhando para Eren com admiração quando ele finalmente se defendeu da maneira mais legal possível aos olhos dela. Isso foi muito legal, Eren. Você estava tipo Giorno quando sua música de piano tocava depois de espancar o bandido. Cindy elogiou Eren usando suas referências da cultura pop, como sempre, conseguindo fazê-lo sorrir levemente. Ele se sentiu bem, mas só teve confiança para dizer o que fez devido aos seus poderes. O resto do dia escolar transcorreu normalmente, na verdade, foi melhor que o normal. Flash nem olhou mais na direção de Eren e os alunos olharam para Eren com um pouco de admiração, muito longe de seus olhares habituais. Eren, sentado sozinho no programa pós-escola do Dr. Connors, estava perdido em seus próprios pensamentos. Isso acontecia com frequência quando ele começava a pensar no assassino de sua mãe, que estava envolvido, e nos segredos do Projeto V. Quem é o cara de terno? Onde está Herman? O que diabos é o projeto? Olá, Eren. Harry, sentado ao lado de Eren, acenou com a mão na frente do rosto do amigo para chamar sua atenção. Você vai me ignorar na vida real também? Eren se recuperou, olhando para a expressão despreocupada de Harry antes de responder a ele. Oh não, eu só estava distraído. Sinto muito por isso também. A coisa de ignorar, quero dizer. Sinto muito, não consegui falar com ninguém. O sorriso brilhante de Harry se transformou em um sorriso mais triste enquanto ele relembrava seu próprio passado. Não se preocupe com isso, cara. Eu era da mesma maneira quando minha mãe. Harry hesitou, ainda não se recuperando totalmente da morte de sua mãe, ocorrida quase 4 anos antes. Foi considerado suicídio pelos investigadores, embora ele próprio nunca tenha acreditado nessa história. Antes que Harry pudesse terminar de falar, o Dr. Connors começou a aula do dia. Eles discutiram a descarga de energia, dando a Eren algumas ideias sobre como ele poderia usar seus poderes. No final do programa, o Dr. Connors fez um anúncio à turma. Antes de deixar vocês irem, teremos uma pequena competição. Enviarei a vocês as regras por e-mail, mas teremos uma espécie de Olimpíada de drones, onde todos vocês enviarão seus próprios drones caseiros para competir. Vocês trabalharão com um parceiro e o prêmio será uma viagem completa para a Universidade Empire State com hospedagem. Os alunos ficaram entusiasmados, assim como Eren. Ele não poderia pagar as mensalidades sozinho, nem poderia continuar pagando o aluguel. Isso seria extremamente útil. Ei, querem ser parceiros? Harry sussurrou para Eren. Apesar de como Harry liderou, ele não era um idiota, então Eren estava mais do que bem em ser seu parceiro. Sim, aposto. Eren sussurrou de volta, fazendo Harry erguer o punho em vitória. Novamente, Harry não era idiota, mas também não era um gênio, então não poderia fazer nada avançar sozinho. No entanto, a tecnologia Osborn combinada com a inteligência Parker foi uma combinação perfeita. O programa terminou e os dois meninos se despediram ao sair da sala de aula. É melhor você não desaparecer de mim novamente. Harry provocou. Eu não vou. Eu prometo. Eren respondeu com as mãos nos bolsos enquanto olhava timidamente para o chão. Ele olhou para Harry e deu um sorriso meio falso. Até mais, Harry. Eren foi embora e saiu da escola com uma sensação estranha dentro dele. Normalmente, ele se sentia esgotado e exausto, porém, estranhamente desejava que o dia fosse mais longo para poder conversar com seus amigos novamente. Ele não percebeu até aquele dia, mas realmente sentiu falta deles. Ele não queria ficar sozinho, a solidão era dolorosa, dolorosa demais. No entanto, o luto dói muito mais do que estar sozinho. Ele temia que uma vez que todos se aproximassem, ele sentisse mais uma vez a dor da tristeza consumi-lo. Capítulo 7. Eren, sentado sozinho no quarto de seu apartamento, pensou em suas ações como a aranha fantasma. Ele tinha visto uma notícia que falava sobre como os índices de criminalidade dispararam após a morte de Fizz, embora tenham recuado imediatamente depois que os homens de Fizz foram caçados e atacados pelo chamado fantasma. Online, ele estava sendo elogiado por limpar as ruas, embora isso nunca tenha sido sua atenção. Curiosamente, esse elogio foi bom para ele. Não foi intencional, mas ele estava desenvolvendo uma espécie de base de fãs,
ainda maior do que quando era apenas um streamer. Essa popularidade lhe deu uma ideia. Eu preciso de um símbolo. O menino disse para si mesmo. Sim, um símbolo que as pessoas vão temer quando virem. Imediatamente, ele foi até sua mesa e começou a rabiscar diferentes versões do símbolo de uma aranha. Depois de alguns esboços, ele decidiu usar um de seus desenhos que parecia uma aranha com pernas longas e afiadas. Pelo canto do olho, Eren podia ver sua fantasia no chão, dando-lhe uma ideia. Eu poderia costurar o símbolo no meu peito, mas precisaria de uma máquina de costura. Cindy trabalha como costureira, talvez ela tenha uma sobrando por aí. Pegando seu telefone, Eren começou a enviar mensagens de texto para Cindy. Eren, ei, posso te pedir um favor? Cindy, quem é? Ao ver isso, o coração de Eren caiu. O que? Eu a irritei e ela excluiu meu número? No entanto, suas preocupações logo cessariam com o acompanhamento dela. Cindy, brincadeira haha. E aí emoticon sorrindo? Eren deu um suspiro de alívio antes de continuar a conversa por mensagem de texto. Eren, você me pegou por um segundo, Umo. Eren, acontece que você tem uma máquina de costura extra por aí? Preciso consertar uma camisa minha. Cindy, sim, você quer passar por aqui? O coração de Eren acelerou. Uma garota acabou de me convidar para ir à casa dela. Cindy acabou de me convidar para ir à casa dela. Antes que sua mente fosse para a sarjeta, ele respondeu a mensagem dela. Eren, sim, parece bom, já vou passar. Qual é o seu endereço? Depois de enviar a mensagem, Eren imediatamente deixou o telefone e entrou no chuveiro, certificando-se de limpar completamente cada centímetro de seu corpo. Assim que terminou, ele se secou e começou a vestir as roupas em seu quarto enquanto pensava consigo mesmo. Ok, não há razão para ficar nervoso. Além disso, ela provavelmente vai me entregar pela frente de... Antes que ele pudesse terminar esse pensamento, ele recebeu uma notificação da própria Cindy Moon. Cindy, não passe pela frente. É o 5º andar, meu quarto fica na escada de incêndio, então suba e eu abrirei a janela. O monólogo interno de Eren mudou imediatamente. Ok, é apenas um quarto de menina. Ainda assim, nada para ficar nervoso. Não é como se alguma coisa fosse acontecer, certo? Eren pensou consigo mesmo enquanto sua mente vagava. Antes que seus pensamentos pudessem ir longe demais, Eren continuou se vestindo antes de ir até o apartamento de Cindy. Assim que chegou, ele escondeu seus atiradores de teia em sua mochila, que também guardava seu traje, por precaução, antes de subir pela escada de incêndio. Eren bateu na janela dela e ela abriu quase imediatamente como se já estivesse esperando por ele. Seu cabelo estava recém-penteado e ela estava com maquiagem no rosto, o que obviamente não faria sentido para quem estava apenas descansando em casa. Assim como Eren, ela também se preparou para a visita dele. Ei. A tentativa de Eren de agir normalmente já havia falhado. Ele estava nervoso, o que era normal para qualquer garoto que nunca tivesse visitado o quarto de uma garota antes. Cindy, com uma expressão confusa, começou a questioná-lo. Como você chegou aqui tão rápido? Ela perguntou com uma sobrancelha levantada. O que você quer dizer? Eren respondeu claramente, tentando ao máximo não parecer suspeito. Eu te mandei uma mensagem com meu endereço há uns 20 minutos. Você veio até aqui ou algo assim? Cindy riu em sua mão, sem saber, acertando o prego na cabeça. Eren levou apenas cerca de 10 minutos para balançar até lá, deveria ter demorado muito mais se ele tivesse caminhado ou mesmo corrido. Voar? Não, eu gostaria. Só corri aqui porque estava frio. Você sabe, já que a energia química se transforma em calor quando você se exercita e também sua frequência cardíaca aumenta, o que aumenta o fluxo sanguíneo, que também aumenta. Calor corporal, Eren falou baixinho, hesitando no final depois de perceber que acidentalmente deu uma explicação nervosa. No entanto, Cindy não se importou quando olhou para ele com um sorriso e as duas mãos sob o queixo. Ela realmente gostava quando ele descrevia as coisas de tal maneira que ela descrevia isso como uma de suas características fofas. Sim. Cindy deu uma risadinha antes de recuar e fazer um gesto para o menino entrar. Bem, entre, está frio. Eren obedeceu, entrando no quarto dela e ficando de pé desajeitadamente ao lado da janela depois de fechá-la. Cindy foi até a mesa onde estava sua máquina de costura e a desligou. Ela se virou para ver Eren parado no mesmo lugar, o que a fez rir um pouco. Eles eram amigos há anos, mas Eren sempre foi estranho. Isso é apenas parte de quem ele era. Você não precisa ficar de pé, Eren. Sente-se aí. Cindy o instruiu enquanto apontava para sua cama branca coberta de bichinhos de pelúcia. Eren sentou-se na cama dela e olhou ao redor do quarto. Parecia ser muito básico e simples. Estava extremamente limpo, como se tivesse sido limpo antes de sua chegada. As únicas coisas no chão eram seus patins de gelo, o que fazia sentido já que ela era patinadora artística. No teto, ela tinha luzes em forma de estrela que iluminavam o ambiente. Então é assim que é no quarto de uma menina. Ao terminar esse pensamento, Cindy aproximou-se dele com a máquina de costura e colocou-a ao lado dele. Aqui você vai. Ela disse com um sorriso enquanto o colocava na cama. Ela então se sentou ao lado de Eren do outro lado e imediatamente notou seus braços agora musculosos. Você começou a malhar? Eu juro que você estava muito mais magro não faz muito tempo. Ela estendeu a mão para ele e agarrou seu bíceps, apertando seus novos músculos que estavam muito longe de seus membros nodosos habituais. Eren podia sentir sua frequência cardíaca disparar. Ele olhou para a janela para esconder a expressão chocada e nervosa em seu rosto. Como você ganhou tanto em tão pouco tempo? Você atingiu a câmara do tempo hiperbólica ou algo assim? Ela riu de sua própria piada enquanto continuava apertando o braço dele. Na verdade, tenho trabalhado diariamente há meses. Eren esfregou a nuca, seu principal maneirismo para sinalizar seu nervosismo, enquanto falava. É janeiro, então talvez você não tenha notado sob minhas roupas de inverno. Ela olhou para ele com desconfiança, semicerrando os olhos para sua expressão simples. Eu acho que isso é verdade.
Antes que ela pudesse pegar qualquer outra coisa, o som de passos foi ouvido perto da porta de Cindy, ficando mais alto antes de parar completamente. Cindy, com quem você está falando aí? A voz de um garoto do ensino médio disse atrás da porta. É aquele cara de quem você fica falando? O rosto de Cindy lentamente começou a mudar de cor, tornando-se rosa brilhante devido ao seu constrangimento. Eren ergueu uma sobrancelha, sem entender completamente o que seu irmão queria dizer. Ele pode ter sido o garoto mais inteligente da Academia Osborne, mas sua inteligência emocional estaria na casa de um dígito se houvesse uma escala para isso. Ou não. Albert, vai embora. Cindy gritou, seu rosto estava ficando mais brilhante a cada segundo. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Cindy agarrou a mão de Eren e o levou até a janela. Você tem que ir agora. Ela sussurrou nervosamente, embora sua expressão nervosa logo tenha mudado para um sorriso brilhante, como se ela fosse uma atriz ganhadora do Oscar. Eu te mando uma mensagem mais tarde, ok? Sim, vou te mandar uma mensagem quando voltar. Tchau, Cindy. Eren saiu pela janela antes de descer pela escada de incêndio com a máquina de costura em uma única mão. Cindy observou o menino pegar sua mochila do chão e ir embora com a máquina na mão. Ela se perguntou o que havia na bolsa e por que ele a deixou, mas logo descartou esses pensamentos e fechou a janela. Uma vez longe o suficiente de seu apartamento e fora de sua linha de visão, Eren começou a balançar pela cidade com uma mão. Enquanto balançava, ele pensou em Cindy e no que o irmão dela disse. Ela realmente fala sobre mim? Eu me pergunto o que ela diz. Eventualmente, Eren se viu dentro de seu quarto, trabalhando na insígnia de sua fantasia. Depois de um pouco de tentativa e erro, ele conseguiu. Ele ergueu a gola alta que usava por baixo do sobretudo quando lutava contra o crime, e revelou a insígnia da aranha branca na frente. Ele escolheu torná-lo branco para que soubessem que a aranha fantasma estava chegando, semelhante a um herói diferente que se vestia todo de branco por esse motivo. Bem, acho que farei algumas patrulhas esta noite. A aranha disse a si mesma enquanto começava a vestir sua fantasia, peça por peça. Depois de preparado, o vigilante saltou da janela e começou sua patrulha pela cidade em busca de alguém que pudesse ser afiliado a FIS. Pouco depois de iniciar sua busca, ele se deparou com um grupo de bandidos tentando invadir uma cobertura. Enquanto os 3 bandidos estavam perto de uma porta com ferramentas na tentativa de abri-la, a aranha fantasma pousou na escuridão atrás deles. Os 3 homens se viraram depois de ouvirem seus pés baterem no chão atrás deles. Eles mal conseguiam distinguir a silhueta de uma figura humanoide, embora o símbolo branco em seu peito lhes permitisse saber exatamente quem ele era. Merda, é a porra da aranha. Estamos mortos. Um dos bandidos caiu de joelhos como um covarde enquanto os outros 2 se mantiveram firmes. Embora estivessem com medo, recusaram-se a cair como maricas. O que você quer? Um dos bandidos gritou com a figura, fazendo com que o fantasma saísse das sombras. Quem aqui trabalhou para FIS? Ele perguntou ao grupo, fazendo com que ambos os guardas permanentes olhassem inconscientemente para o covarde. Então é só esse, hein? O aranha fantasma disse para si mesmo antes de amarrar os bandidos em pé e amarrá-los com um varal. Os 2 imediatamente caíram inconscientes, deixando apenas o covarde tremendo na frente da porta. Por favor, eu tenho uma filha. Não me mate. O homem disse enquanto o vigilante se aproximava lentamente dele. O combatente do crime, vestindo sobretudo, curvou-se na frente do homem antes de olhar em seus olhos através dos óculos de proteção. Não sou. A menos que você me obrigue. Você trabalhou para FIS. Diga-me o que você sabe sobre o projeto V, Herman Schultz ou aquele cara de pele cinza. O homem continuou a tremer enquanto a aranha falava com ele, confuso sobre por que o garoto precisava daquela informação. O que? Por quê? O covarde perguntou, encarando o fantasma levianamente já que prometeu não matá-lo. Sabendo disso, o menino aumentou a aposta. Agarrando o homem pelo colarinho, o menino jogou para fora do prédio antes de acertá-lo no peito. Ele então segurou o homem sobre a borda do prédio antes de interrogá-lo. Porque não importa. Diga-me o que você sabe ou eu deixo você cair. Ele não tinha intenção de matar o cara, já que ele parecia ser nada mais do que um ladrão humilde e um pai, embora tivesse que ser convincente. Não sei sobre o negócio do V, mas Herman trabalha para a Magia agora. Isso é tudo que sei. O homem gritou enquanto pendia do prédio a centenas de metros de altura. Magia? Claro. O vigilante pensou consigo mesmo. Você sabe onde? Antes que essa frase pudesse sair da boca do menino, trovões puderam ser ouvidos e relâmpagos puderam ser vistos à distância, mas o céu estava claro. Logo depois, carros de polícia e helicópteros começaram a passar convenientemente pelo menino, levando-o a presumir que algo grande estava acontecendo. Embora fosse apenas uma partícula do ponto de vista da aranha fantasma, um homem careca de pele clara foi visto voando no ar usando eletricidade semelhante à de Eren. À medida que voava mais alto, o colete metálico no peito que ele usava por cima da jaqueta verde começou a brilhar. Assim que 2 dos helicópteros da polícia chegaram perto o suficiente, o homem lançou 2 raios contra eles, fazendo com que ambos explodissem com o impacto, matando instantaneamente os pilotos e passageiros. Os olhos de Eren se arregalaram quando a explosão brilhante refletiu em seus óculos de vidro. Ele disse a si mesmo muitas vezes que só estava fazendo o que fazia para encontrar o assassino de sua mãe. Ele não tinha nenhum interesse real em ajudar os policiais ou em usar seus poderes para salvar pessoas, porém, isso desencadeou algo dentro dele. Como se uma voz em sua cabeça lhe dissesse para fazer alguma coisa, o menino entrou em ação. Num instante, o menino puxou a vítima do interrogatório para o telhado antes de se virar na direção do homem elétrico. Uma vez perto o suficiente, o aranha-fantasma carregou sua perna com eletricidade antes de se atirar em direção ao homem elétrico. Com a perna estendida, ele chutou o rosto do homem, fazendo-o voar para trás e bater em um outdoor. Aterrissando no mesmo prédio do outdoor, a aranha-fantasma falou: "Que diabo é o seu problema?
E assim começou a primeira luta da Aranha Fantasma contra um oponente superpoderoso. Embora seu coração estivesse acelerado, ele não estava com medo. Apesar de não querer ser um herói, o herói dentro dele emergiu. Capítulo 8. Um grande raio de eletricidade brilhou no céu noturno antes que o Homem Elétrico, usando sua eletrocinesia, atravessasse o outdoor mais uma vez e começasse a pairar sobre o herói que agora estava parado no mesmo telhado com as mãos em punhos. O Homem Elétrico ergueu uma sobrancelha antes de falar com confiança ao garoto abaixo dele. Então você também tem eletricidade, hein? O homem então balançou os braços, fazendo-se brilhar ainda mais com uma energia aparentemente infinita. Pena que o seu é fraco, aquele chute quase não fez cócegas. Veja isto. O homem estendeu a mão para frente, descarregando um raio de eletricidade na velocidade da luz. Embora o Aranha Fantasma tivesse sentidos aguçados, ele não estava preparado para tal velocidade, pois nunca havia encontrado algo tão rápido. O raio atingiu o menino no peito, fazendo-o voar para trás e bater em uma torre de água atrás dele. Enquanto a água escorria por todo o seu corpo, o Homem Elétrico provocou a aranha agora encharcada. Ah, olhe para a pequena aranha. Ele riu. E isso foi apenas cerca de 10% do meu poder. Vá em frente, garoto. Isso não tem nada a ver com você. A Aranha Fantasma, não querendo desistir, levantou-se enquanto seu corpo e a água eletrificada ao seu redor reagiam entre si. Quem diabos é você? O novo herói murmurou com raiva, ainda sentindo a dor do último ataque do careca. O homem, quase como se estivesse ofendido por seu nome não ser conhecido, colocou a mão no peito. Bem, eu sou o único Electro, o novo deus deste mundo, e não se esqueça disso. O homem respondeu em um tom alto e poderoso, combinando perfeitamente com seu complexo divino. Assim que eu descobrir onde eles estão escondendo as coisas boas, poderei me livrar deste corpo mortal e realmente assumir a forma de um deus. Eren começou a rir, não porque qualquer coisa que Electro dissesse fosse engraçado para ele, ou pelo menos não inteiramente, mas por causa do quão ridícula era toda a situação. Que tipo de nome idiota é esse? Ele pensou para si mesmo. O garoto olhou para Electro com a mão ainda no abdômen antes de fazer sua primeira piada oficial como herói. Electro, o que, o choquer? Já foi gravado. O garoto riu um pouco, embora Electro não aceitasse. Eren raramente contava piadas ou ria em um momento sério como aquele, mas estava nervoso. Quando estava nervoso, costumava dizer a primeira coisa que lhe vinha à cabeça ou algo estúpido para se acalmar. Funcionou daquela vez, embora Electro estivesse chateado. O rosto de Electro imediatamente se contraiu e seu corpo começou a brilhar mais forte do que nunca. Alguém tem pele fina. Eren pensou consigo mesmo enquanto Electro continuava a carregar e levitar mais alto. Você acha que eu sou algum tipo de garoto brincalhão? O tom confiante de Electro mudou para um mais ameaçador enquanto ele falava com malevolência. Vou te dar algo para rir. Ele subiu mais alto no ar e seus olhos brilharam com um branco brilhante. Ele então lançou um raio elétrico em Eren, embora desta vez ele estivesse pronto. O herói se esquivou no último momento possível e disparou uma teia em direção a Electro. Electro se esquivou da teia e enviou outro raio voando em direção ao herói novato. Um após o outro, Electro enviou raios de eletricidade em direção à aranha, cada um deles errando por pouco. Ao mesmo tempo, Eren tentou acertar uma teia no Electro, mas todos erraram. Depois de lançar algumas dúzias de raios elétricos, Electro percebeu que estava com pouco combustível. Ele voou em direção a um outdoor elétrico que dizia Roshon antes de drenar a eletricidade com as duas mãos. Seu corpo começou a brilhar mais uma vez, mostrando que ele estava perto de se tornar pura energia. Então ele tem que recarregar, hein? A aranha pensou consigo mesma antes de saltar estupidamente sobre o homem enquanto ele pensava que estava distraído. Seu idiota, você acha que não posso atacar enquanto me preparo? Electro usou a outra mão para enviar um enorme raio de eletricidade contra o herói, que o enviou voando em direção ao laboratório de aparência futurista conhecido como Edifício Roshon. A força de sua queda fez com que ele rompesse uma parede externa e depois atravessasse vários andares do prédio até um enorme depósito de Nufor, um tipo de energia renovável que a corporação Roshon inventou, embora ainda estivesse em fase de testes. Humilhado e com um pedaço de metal perfurando seu peito, o Aranha Fantasma estava deitado de costas, olhando para o vilão elétrico enquanto ele descia até ele. Eu te dei uma chance, garoto. Não vou deixar você atrapalhar meu caminho para me tornar puro. Electro riu enquanto carregava uma quantidade insana de eletricidade em seu corpo usando um pouco do Nufor que o cercava. As veias de seu corpo começaram a brilhar enquanto ele se reunia cada vez mais para atacar. Ele começou a ficar intoxicado pela energia, rindo loucamente antes de falar com sua próxima vítima. Já que você é como eu, vou adicionar um pouco mais de suco com este. Eventualmente, seu corpo alcançou o máximo que podia e ele liberou tudo no corpo do menino. Ai! Eren gritou de dor quando cada centímetro de sua pele começou a parecer que estava prestes a descascar. Seu traje, embora recentemente atualizado com seu símbolo, não foi feito para suportar tanta energia, então começou a se rasgar. A voz de Eren começou a entrar e sair como se ele fosse um computador com defeito. Quando o menino teve um problema, uma luz azul brilhante começou a se formar em sua boca e as veias de sua pele começaram a brilhar em azul também. Que diabos? Electro ficou confuso devido à estranha exibição à sua frente. Seu ataque fez com que toda a sala, cheia de Nufor, reagisse com o corpo da aranha fantasma, forçando uma quantidade intransponível de energia em seu corpo. Por que diabos você não está queimado agora?
O corpo de Eren vibrava cada vez mais rápido a cada segundo. Seus membros e seu peito começam a brilhar intensamente, assumindo momentaneamente uma nova cor azul neon. O chão abaixo de Eren também começou a brilhar, assim como as máquinas ao redor da sala. O corpo de Electro estremece quando ele sente uma quantidade enorme de energia crescendo ao seu redor. O garoto vai explodir. Ele pensou consigo mesmo com medo enquanto o menino continuava a convulsionar embaixo dele. Embora ele procurasse se tornar energia pura, isso era demais para ele lidar mentalmente. Ele foi dominado pelo medo do desconhecido. Como se seu corpo tivesse vontade própria, Electro voou para uma distância segura antes de parar para se virar e olhar para o prédio da Roshon. Como se uma enorme bomba explodisse, todo o edifício Roshon entrou em erupção, destruindo os edifícios próximos e aparentemente matando centenas de residentes e cientistas que estavam perto do edifício ou dentro dele. A explosão foi tão grande que foi visível em toda a cidade de Nova York enquanto um raio azul brilhante brilhava aparentemente infinitamente em direção ao céu. Depois que a explosão foi feita, tudo que restou onde ficava o prédio da Roshon foi uma enorme cratera. Cristo! Electro sussurrou para si mesmo ao ver a destruição que inadvertidamente causou. Ele não se importava com as vidas perdidas, apenas ficou abalado com a escala disso. Depois de olhar para os destroços por alguns segundos, ele se virou e viu que o parque abaixo dele estava completamente cheio de pessoas e cientistas. Havia centenas deles, todos formando um grande grupo enquanto olhavam ao redor e se sentiam como se não tivessem ideia de onde estavam. O inferno? Electro pensou consigo mesmo, sem perceber o feito incrível que aconteceu em poucos segundos. Segundos antes, o corpo do aranha-fantasma explodiu, rasgando sua fantasia em pedaços enquanto a eletricidade azul era expelida de seu corpo. Embora parecesse que estava inconsciente há horas, o menino se inclinou para ver que ainda estava no centro da explosão enquanto ela explodia. Tudo ao seu redor quase parou, como se ele tivesse congelado o próprio tempo. Ele olhou para seu corpo e viu que agora estava cercado por uma aura azul de eletricidade. Ele não percebeu por si mesmo, mas a íris de seus olhos se tornou um azul neon brilhante e seu cabelo ficou branco como a neve. Ele olhou para a esquerda, notando uma cientista congelada no tempo, quase sendo atingida por um pedaço dos destroços da explosão que estava congelado na frente dela. Sem pensar duas vezes, o herói correu até a mulher, agarrando-a pela cintura e puxando-a para fora do prédio, levando-a para um parque que ficava a uma distância segura. Do parque, ele podia ver o raio azul brilhante que brilhava em direção aos céus, como se não fosse ele quem o tivesse causado literalmente milissegundos antes. Ainda assim, sem um único pensamento na cabeça, o menino correu de volta para dentro do prédio congelado e explodindo antes de procurar de cima a baixo por alguém que estivesse lá dentro. Um por um, às vezes levando dois de uma vez, o menino carregou todos os cientistas para fora do prédio até que não restasse mais nenhum lá dentro. Embora parecesse que minutos haviam passado para ele, na realidade nem um segundo se passou. Depois de verificar novamente as instalações, o menino percebeu que muitos dos edifícios próximos estavam em perigo devido ao possível raio da explosão. Ainda assim, no mesmo nanosegundo, o aranha-fantasma correu pelos muitos prédios de apartamentos, restaurantes e lojas que cercavam as instalações da Roshon e levou todos os residentes para o mesmo parque até que todos estivessem seguros. Ele ainda teve tempo suficiente para triplicar a verificação. A energia fluindo através dele, embora grande, não era para Eren segurar ainda. Seu corpo estava ficando sobrecarregado por isso, ele precisava liberá-lo logo ou então seu corpo explodiria e possivelmente destruiria toda a área. Não sabendo mais o que fazer, ele fez a única coisa que seu cérebro lhe disse para fazer. Ele correu. Agora de volta ao tempo real, o prédio explodiu, levando consigo todos os prédios próximos. Os residentes e cientistas do parque, que a aranha-fantasma salvou, todos se entreolharam com várias expressões de admiração. Eles não tinham ideia de como chegaram lá. Tudo o que sabiam era que estavam em um lugar um momento antes, e agora estavam a salvo da explosão que puderam testemunhar na frente deles. A aranha-fantasma, agora espalhada por toda a cidade, começou a desacelerar quando a nova energia azul começou a deixar seu corpo. Eventualmente, ele desacelerou a ponto de não passar de um menino, vestindo roupas esfarrapadas e correndo descalço pelas ruas de Nova York. Eventualmente, ele se esforçou demais, embora a energia dentro dele que poderia tê-lo causado a erupção tivesse sido expulsa com sucesso. Sabendo que estava prestes a desmaiar, o menino desmaiou em um beco qualquer, longe de todos, e caiu inconsciente. Parker! Uma voz profunda, demoníaca e rouca falou ao jovem enquanto imagens passavam por sua mente. Ele estava sonhando com alguma coisa, mas estava plenamente consciente desse sonho, como se estivesse assistindo a um filme. Parker! Aquela mesma voz, cheia de malícia, falou com o garoto enquanto imagens de uma Nova York destruída, entre outras coisas, passavam rapidamente pelo cérebro de Eren como um filme. Eren, a voz de Cindy o chamou. Por favor, não. Você prometeu. O que? Não o quê? A voz interior de Eren perguntou enquanto imagens aleatórias passavam, tão rápido que ele nem conseguia processá-las. Eren, me desculpe. A voz de Harry falou solenemente. É assim que tem que ser, sabíamos que chegaria a esse ponto. Como que tem que ser? Eren gritou, incapaz de compreender completamente uma única coisa que estava vendo ou ouvindo. É tudo culpa sua. Uma voz que parecia parecida com a dele, embora um pouco mais velha, o repreendeu. É tudo culpa sua. Você é um inútil. Você é um covarde. Isso é, eu... Eren pensou consigo mesmo antes que o sonho lhe mostrasse uma cena final.
Eren foi visto parado no centro de uma Nova York destruída enquanto centenas de cadáveres o cercavam. Algo estava errado com sua própria aparência, embora ele não pudesse dizer o que era até que a visão se aproximasse de seu corpo. Por um breve momento ele se viu, embora estivesse irreconhecível. Ele era mais velho, talvez uns 2 ou 3 anos, e seu cabelo era o preto mais profundo que ele já tinha visto. Ele tinha uma aura ao redor de seu corpo, porém, diferente daquela que o cobria antes, esta era branca com um contorno preto profundo ao redor, combinando com seu cabelo. A expressão em seu rosto parecia desumana, como se ele não passasse de uma máquina. Seu futuro eu olhou para ele com um giro de cabeça assustadoramente rápido antes que o corpo de seu futuro eu fosse engolfado pela escuridão. Eren acordou sem fôlego e se viu deitado em um sofá dentro de uma cobertura qualquer. Parecia caro, pois havia vários vasos grandiloquentes e estátuas de gatos espalhados pela sala. Seu ferimento causado pelo pedaço de metal que o empalou foi limpo e costurado, embora a maior parte de suas roupas não tenha sido encontrada em lugar nenhum. O menino sentou-se, olhando ao redor da sala, até notar uma mulher vestindo uma roupa toda preta e justa que mostrava o formato de seu corpo perfeito. Seu cabelo era prateado e ela usava uma máscara preta no rosto. Ela tomou um gole de um copo de leite na mão enquanto se sentava em uma cadeira com as pernas cruzadas, olhando para o jovem com desejo. Com voz de sedutora, ela falou com o herói. Bom dia, aranha. Capítulo 9. Ainda deitado em um sofá dentro da misteriosa cobertura, Eren, quase sem roupa, olhou para a mulher com admiração. Ela era uma das mulheres mais bonitas que ele já tinha visto e seu corpo era o de uma deusa. Ela continuou sentada em sua cadeira com as pernas pretas cobertas de spandex cruzadas, olhando através da máscara para o garoto como se ele fosse uma refeição 5 estrelas. Eu estou morto, o herói pensou consigo mesmo freneticamente. Meu corpo explodiu e depois me mandou para o céu? O jovem herói olhou para seu corpo, vendo que suas feridas haviam sido curadas pela mulher. Percebendo que estava quase completamente nu, Eren estendeu a mão para seu rosto freneticamente, sentindo seu rosto em busca de sua máscara preta. Ele soltou um suspiro de alívio ao perceber que a máscara ainda estava colocada, embora apenas por um fio, já que seu cabelo e parte de seu olho estavam visíveis. Vê-lo estender a mão para o rosto fez a sedutora rir sensualmente antes de provocar o jovem com suas palavras. Não se preocupe, minha pequena aranha, não dei uma espiada. Gosto do mistério. A voz sedutora da mulher causou um arrepio na espinha de Eren, dando-lhe uma sensação que nunca teve por algo tão simples como a voz de uma mulher. Minha pequena aranha? Ele perguntou timidamente. Embora fosse estranho, ele meio que gostava que ela o chamasse assim. Bem, você tinha aquela aranha em sua roupa, ou pelo menos o que sobrou dela, então acho que é um apelido adequado para você. Você também parecia jovem quando falava durante o sono. Você está na faculdade? Ela perguntou a ele enquanto descansava a mão no queixo, olhando para ele atentamente. Sim, é meu primeiro ano. Ele mentiu. Um universitário, hein? Ela bateu o dedo no queixo enquanto falava sedutoramente antes de se levantar e se aproximar lentamente do garoto como uma modelo de passarela. Quando ela se aproximou dele, Eren sentiu seu coração disparar. Seus quadris balançavam de um lado para o outro a cada passo. Os olhos de Eren estavam fixos nas pernas, coxas e quadris dela, como se ele estivesse em transe. Estou definitivamente morto ou estou sonhando? Ele pensou consigo mesmo enquanto observava seus quadris e coxas continuarem balançando de um lado para o outro até que ela estivesse bem na frente dele. Pegando seu dedo enluvado e com garras, ela lentamente o desceu pela parte superior do peito e pelo resto do corpo, usando seus músculos definidos como guia. A espinha de Eren estremeceu de excitação mais uma vez, já que esta foi a primeira vez que uma mulher o tocou dessa forma. Ajoelhando-se, a mulher continuou a coçar levemente o peito dele com a garra enquanto sussurrava em seu ouvido. Bem, eu não me importo se você não fizer isso. Você se importa com a diferença de idade? Ela sussurrou eroticamente em seu ouvido. Ele balançou a cabeça rapidamente sem quebrar o contato visual com ela. Ele não se importava nem um pouco. Com o rosto no mesmo nível do dele, ela olhou nos olhos dele através das máscaras. Eren podia sentir a aura de sua natureza animalesco cercando-a enquanto seus olhos olhavam para ele como se ela estivesse pronta para devorá-lo inteiro. Você tem namorada? Ela questionou, imediatamente tirando Eren de seu transe, pois seu cérebro só conseguia pensar em Cindy. Bem, ele começou a murmurar sua resposta, mas foi rapidamente interrompido pelo dedo dela pressionado contra seus lábios. Na verdade, não responda. Você ainda é virgem? Que tal dramatizarmos um pouco? Pegando a mão dela, ela lentamente deslizou-a do pescoço dele até o corpo, aproximando-se da única parte vestida de seu corpo. Eu serei o professor. Você será meu aluno. Ela declara sensualmente enquanto sua mão desce pelo corpo dele, eventualmente esfregando a parte interna da coxa. Antes que a mão dela pudesse chegar ao destino, Eren se inclinou para cima no que pareceu um instante. Embora a mulher fosse incrivelmente atraente para ele, ele não conseguia deixar de pensar em Cindy naquele momento. Parecia que ele a estava traindo, apesar de eles não serem nem perto de um casal. Limpando a garganta, ele tentou sair da toca do felino de maneira indireta. Você não preferiria alguém um pouco mais experiente? Antes que ele pudesse terminar a frase, ela o empurrou de volta no sofá de forma agressiva. Não querendo que ele se movesse, ela subiu em cima do jovem herói e prendeu seus braços. Obviamente a aranha fantasma poderia dominá-la, mas ele se viu voltando ao assunto. Enquanto ela o segurava, ela lentamente se inclinou até o ponto onde suas bocas estavam a apenas alguns centímetros de distância. Eu não te dispensei ainda. Seus olhos animais olharam para sua alma enquanto ela falava com ele em um tom autoritário, mas sexy. Puta merda.
A voz interior de Eren murmurou incrédula, porém, ele percebeu que toda a situação não estava certa. Eren a agarrou pela cintura, fazendo-a pensar por um segundo que ele estava interessado em seus avanços. Usando sua força sobre-humana, ele a ergueu no ar, fazendo-a soltar um grito brincalhão enquanto ele a dominava facilmente. Quando ele se inclinou com ela em seus braços, ela envolveu-o com os braços e as pernas com força. O jovem então se levantou com ela ainda agarrada a ele, antes de colocá-la suavemente no chão. Agora elevando-se sobre ela devido à sua altura acima da média, o garoto mascarado olhou para ela com olhos sérios, mudando seu olhar animalesco para um submisso. Eu preciso ir. Não estou muito confortável com isso agora. Eren disse a verdade. Mais uma vez, ele sentiu que fazer qualquer coisa com aquela mulher nada mais seria do que trair Cindy. A mulher colocou a mão em seu peito e sorriu levemente. Ela ficou desapontada, mas o entendeu. Entendi. Talvez da próxima vez. Eren assentiu e olhou para a mão dela, notando o ferimento que ela consertou, logo abaixo de onde estava o coração dele. Ele não percebeu quando aconteceu, mas aquele pedaço de metal que o empalou estava a poucos centímetros de ser fatal. Ele teve sorte. Oh, obrigado. Por me ajudar com a facada. Buraco. Como eu te chamo? A mulher riu, percebendo que os dois poderiam ter feito o que ela queria, mas nem sabiam o nome um do outro. É Felícia. Ou Gata Negra se preferir. Não precisa me contar o seu, gosto do mistério, como disse antes. Eren sorriu levemente sob a máscara ao ouvir o nome dela. Obrigado, Felícia. Eu deveria ir agora. Espere, você quer algumas roupas emprestadas? Elas não vão servir em você, mas é melhor do que ficar balançando com a barriga para fora. Ela riu um pouco de suas próprias palavras. Eu voltarei. Enquanto a mulher se afastava para outro quarto de sua cobertura, Eren olhou para seus pulsos e ao redor do quarto. Seus atiradores de teia não estavam em lugar nenhum. Depois de pensar neles por um momento, ele percebeu que não os usou quando salvou aquelas pessoas. Então os protótipos baratos que ele fez devem ter quebrado durante a explosão. Ele então olhou para a sala em que ela entrou, notando uma parede com jornais sobre a magia. Ela sabe sobre o magia? Ela está procurando por eles? Ele pensou para si mesmo. Vendo isso, ele sabia que tinha que voltar para ela, no entanto, impedir que Electro causasse mais danos era a prioridade número 1 em seu plano de vingança. A vingança poderia esperar. Gata Negra finalmente saiu da sala com uma camiseta grande e calça de moletom e os entregou ao herói. Aqui você vai. Obrigado. Eren rapidamente começou a vestir a camiseta, que lhe caía bem, e a calça de moletom, que era curta demais para ele. Quando ele terminou de vestir sua roupa temporária, Gata Negra o provocou mais uma vez. Não se esqueça de mim, minha pequena aranha. Você terá que trazer isso de volta. Ela deu a ele um sorriso malicioso enquanto falava de forma sedutora. Sim, senhora. Voltarei, prometo. Ele respondeu enquanto assentia. Acho que isso é um adeus por enquanto, Felícia. Adeus, aranha. Ainda usando a máscara, o herói se virou e saiu da cobertura. Embora não tivesse teias, o menino conseguiu correr livremente pelos telhados de Nova York, parando em um lugar que vendia tecidos resistentes à eletricidade, antes de voltar para casa. No caminho até lá, ele tentou replicar o que havia acontecido anteriormente, usando sua eletricidade para correr com super velocidade, porém, parecia que a eletricidade dentro dele voltou ao normal, perdendo a cor azul e voltando para o amarelo. Enquanto corria livremente, ele pensou na mulher, em como ela estava se aproximando dele de forma tão agressiva. Ele nunca havia experimentado algo assim para ele, era a primeira vez que uma mulher demonstrava algum interesse real por ele, embora esse fato não fosse verdade. Ele era apenas cego. Ele considerou se virar, talvez deixar a mulher fazer o que queria com ele, mas esses pensamentos logo foram abafados por seus pensamentos sobre Cindy Moon. Na sua cabeça, Gata Negra seria o caminho mais fácil, mas ele ponderou se era isso que ele realmente queria. Ao chegar em casa, o herói passou horas criando uma réplica exata de seu antigo traje, até mesmo no símbolo, usando tecido resistente à eletricidade que acabará de comprar. Ele não apenas criou um novo traje, mas também uma nova versão de seus atiradores de teia. Ele já tinha um novo design planejado, mas a preguiça o impediu de realmente criá-los. Desta vez, os atiradores de teia eram pequenos e pareciam pulseiras normais, para que ele pudesse usá-los discretamente em público. Devido ao seu tamanho, ele tinha que carregar cartuchos pequenos para recarregá-los, mas isso era muito melhor do que carregar os antigos e volumosos. Enquanto ele trabalhava nos últimos retoques de seus novos atiradores de teia, o noticiário foi transmitido ao fundo, elogiando o Aranha Fantasma pelo trabalho bem executado. 213 pessoas foram salvas ontem à noite, no que só poderia ser descrito como um milagre, depois que um homem descrito como sendo feito de eletricidade causou a explosão da instalação da Roshan. Civis relataram ter sido aparentemente teletransportados para fora do perigo, reivindicando um herói misterioso. O salvou. Todo mundo está se perguntando se, em meio ao desaparecimento dos Vingadores, surgiu um novo herói para proteger a cidade na ausência deles? Muitos acreditam que foi o Aranha Fantasma, o streamer que virou vigilante e também o principal suspeito do assassinato de Wilson Fisk, já que foi visto lutando contra o Homem Elétrico momentos antes da explosão. Agradecemos a todas as 213 pessoas, pais, cônjuges e filhos, agradecemos. Eren sorriu enquanto a mulher na transmissão o elogiava por suas ações, ele se sentiu validado pela primeira vez na vida. Muitos meios de comunicação falariam sobre como a Aranha Fantasma estava fazendo mais mal do que bem, já que matar Fisk causou um enorme efeito cascata no mundo do crime. Ele se sentiu bem sabendo que havia pessoas por aí que talvez o entendessem.
No entanto, esses sentimentos positivos diminuíram imediatamente após a transmissão ser interrompida por uma notícia de última hora. Notícias de última hora. O homem elétrico que atacou as instalações da Rochon está agora na Times Square. Ele, oh meu Deus! O homem que relatou a notícia parou de repente e olhou para o céu com olhos horrorizados. Poucos segundos depois, um raio de eletricidade atingiu o homem, reduzindo-o a nada mais do que uma casca carbonizada. O cinegrafista também foi atingido, fazendo com que a câmera caísse no chão e mostrasse o homem elétrico voando pelo ar e atirando raios elétricos contra civis inocentes em fuga. O menino herói, o aranha-fantasma, olhou horrorizado para a tela por um momento ao testemunhar a vida de pessoas inocentes sendo perdidas diante dele. Saindo do transe, o herói vestiu seu traje novo e melhorado, junto com seus atiradores de teia, antes de pular pela janela para lutar contra Electro mais uma vez. Ele não tinha nenhum plano real, nenhuma estratégia real, mas precisava fazer algo a respeito. Era sua responsabilidade. Embora ele não tenha percebido por si mesmo, a eletricidade ao redor de seus membros, que começou a descarregar por causa de sua raiva, começou a piscar em azul, como acontecia quando seu corpo interagia com o Nufor. Sem o conhecimento do menino, ele logo se descobriria desbloqueando um novo poder. Velocidade divina. Capítulo 10. Ha. O maníaco elétrico riu enquanto voava pelo céu noturno sem esforço, matando as formas de vida inferiores abaixo dele como se não passassem de formigas sob sua bota. Ele gostou do caos, tirando a vida dos fracos, e isso o fez se sentir como Deus. Quanto ao motivo pelo qual ele estava atacando a Times Square, foi por causa de toda a energia que havia em torno daquela área. Foi praticamente ilimitado. Os outdoors, as telas, as luzes, tudo isso serviria para o vilão se fortalecer e dar um passo mais perto de se tornar pura energia, como ele queria. Enquanto ele lançava raios amarelos contra os civis inocentes, carros de polícia e helicópteros começaram a chegar na tentativa de impedir o vilão de causar mais destruição. Aqui é a polícia de Nova York. Baixem suas armas, ou então usaremos força letal. O policial que falava duvidava claramente de suas próprias capacidades e de seus companheiros, isso ficou claro pelo tom de sua voz. Ele temia o homem à sua frente, temia o suposto Deus, embora no final tivesse que fazer seu trabalho e tentar deter o psicopata. Electro riu das palavras patéticas do oficial antes de declarar sua divindade mais uma vez. Você não pode dizer a Deus o que ele pode ou não fazer, seu peão. Que tal eu lhe mostrar uma pequena fração do que posso fazer? Usando um único dedo, Electro apontou para um dos helicópteros da polícia antes de fazer o rotor de cauda explodir com um parafuso elétrico fino, mas preciso. O piloto do helicóptero tentou recuperar o controle do mesmo, porém seus esforços foram inúteis, pois o veículo continuava girando incontrolavelmente. O piloto e seus passageiros não puderam fazer nada além de observar o helicóptero começar a cair em direção ao solo, caindo em direção a um grupo de civis inocentes que tentavam ao máximo fugir do caos. Os civis, os oficiais e o piloto fecharam os olhos com medo do seu próprio destino. Momentos se passaram, que se transformaram em longos segundos de silêncio, fazendo com que todos que já haviam se contado abrissem lentamente os olhos para ver o que estava ao seu redor. Uma rede de teias mantinha o helicóptero no lugar, protegendo os terráqueos do helicóptero e o helicóptero de atingir a terra. Olhar. Um dos civis falou, apontando o dedo para o herói que o salvou. A aranha-fantasma, bem na hora certa, salvou todos eles com suas teias e agora estava se afastando para impedir que o vilão homem elétrico causasse mais danos. Atirando raios elétricos descontroladamente, Electro não percebeu o herói balançando atrás dele enquanto ele ria loucamente com cada raio que ele enviava em direção à terra. O vilão realmente se sentia como um deus. Fosse ele o deus ou Zeus, sua divindade logo seria cimentada e conhecida por todos. Ou assim ele pensou. HRA. A aranha-fantasma gritou por trás do deus elétrico e enlouquecido, obrigando-o a virar ligeiramente a cabeça. Craque! Usando tudo o que tinha, o menino deu um soco poderoso e eletrificado na lateral da cabeça de Electro, fazendo-o voar em direção à terra e através de um prédio, lembrando como Electro tratou a aranha, apenas um dia antes. No entanto, ao contrário do nosso herói, Electro saiu de debaixo dos escombros, voando em direção à aranha com um olhar odioso enquanto faíscas amarelas se arrastavam atrás dele. Esse maldito inseto não vai sair do meu caminho. A voz interior de Electro gritou quando ele começou a carregar ambas as mãos com eletricidade. Como maníaco, ele enviou raivosamente raios de energia em direção à aranha, embora desta vez o menino estivesse pronto e esperando por seus ataques. Como um acrobata, o herói vestido de preto dançava em torno dos ferrolhos puxando seu peso com suas teias, girando e girando em torno dos ferrolhos como se as coisas estivessem se movendo em câmera lenta em sua direção. Usando uma única mão, a aranha atirou uma teia no peito de Electro, continuando a se esquivar de suas rajadas de energia antes de puxá-lo para si e chutá-lo no rosto. Electro então foi lançado em direção à terra, colidindo com um carro com tanto ímpeto que o carro não passava de um pedaço de metal embaixo dele. Antes que ele pudesse pensar em um único pensamento, o rosto de Electro foi atingido pelo punho do aranha-fantasma quando o garoto começou a atacá-lo com socos eletrificados e potentes. A cada soco, a cabeça de Electro virava força de um lado para o outro, quase quebrando seu pescoço enquanto ele tentava reunir energia suficiente para revidar. Sem o conhecimento do nosso herói, Electro estava absorvendo a pouca energia que havia dentro do carro. Assim que o herói sombrio percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. BZZZRT. Electro lançou um enorme feixe de eletricidade, fazendo com que a aranha-fantasma voasse pela Times Square e colidisse com uma pequena loja. Seu corpo rolou até parar quando ele se viu ao lado de cerca de 10 pessoas, todas se refugiando dentro do prédio do Electro. Eles olharam para o herói com medo nos olhos, embora sob aqueles olhares temerosos houvesse pequenos vislumbres de esperança ao ver o símbolo da aranha-fantasma em seu peito. É aquele cara-aranha, do noticiário. Uma voz murmurou.
Sim, ouvi falar dele no Clarim Diário. Disseram que ele era uma ameaça, mas olhe para ele, ele está lutando contra aquele psicopata lá fora. Uma voz diferente vinda de um homem mais velho sussurrou. Mamãe, ele está aqui para nos salvar? Uma garotinha choramingou enquanto segurava a mãe com força. Ver as pessoas que precisavam ser salvas, que precisavam da aranha para salvá-las, motivou o menino a se levantar. Estou só. O herói percebeu algo do outro lado da rua. O ataque de Electro ainda não havia terminado, não, estava apenas começando. Não querendo mostrar sua fraqueza ou medo, o herói falou com confiança. Apenas aguardem, pessoal, eu cuido disso. Como uma estrela do atletismo, o menino saiu correndo do prédio, saltando sobre um caminhão-pipa e balançando em direção ao vilão que se preparava para atacar. Electro, usando suas habilidades de eletrocinesia, liberou um guindaste de suas algemas e começou a derrubá-lo em direção ao prédio onde a aranha fantasma estava. Ele queria esmagar a aranha, embora não estivesse ciente das pessoas inocentes lá dentro. Independentemente disso, mesmo que soubesse, esse fato não teria importância para ele. À medida que o guindaste tombava lentamente nosso herói, o jovem vigilante de sobretudo chamado Aranha Fantasma, segurou o guindaste perto de sua base com toda a sua força. Embora ele fosse forte, o enorme maquinário começou a dominar o garoto, ainda caindo lentamente em direção aos inocentes escondidos dentro do prédio de onde ele havia fugido. Se não fosse o caminhão-pipa à sua frente, que começava a cuspir água para todos os lados ao ajudar a suportar o peso do guindaste, o guindaste teria batido no prédio e matado todos que estavam lá dentro. Vendo o perigo, os inocentes escondidos começaram a fugir do prédio, correndo em direções diferentes bem a tempo de tanto a Aranha Fantasma quanto o caminhão-pipa desabarem e permitirem que o guindaste reduzisse o prédio a escombros. O Aranha Fantasma, não vendo nada ao seu redor além de poeira e detritos depois de ser esmagado até quase a morte pelo guindaste, ficou embaixo da máquina, incapaz de se mover um centímetro. Ele estava indefeso. A máquina era pesada demais para ele levantar sozinho. Ele sabia que assim que a poeira baixasse, as vidas inocentes nas quais ele investiu tudo para salvar seriam destruídas pelo autoproclamado deus chamado Electro. Não tendo mais nada no tanque, o menino olhou para o céu noturno, dando uma última olhada nas estrelas ao sentir que estava acabado. Eu sabia. Ele pensou. Eu não fui talhado para ser um herói. Sua mente então pensou em quem ele estava deixando para trás, embora fossem apenas alguns. Cindy. Ele pensou na mulher que amava, mas nunca contou. Atormentar. Seu amigo, embora eles mal se conhecessem há alguns meses, também ficaria para trás. À medida que sua visão começou a desaparecer, ele sentiu a presença de alguém que conhecia sua voz familiar, falava com o jovem, chamando seu nome. Eren. Eren. Eren olhou em volta em busca da origem da voz. Sua visão ainda parecia embaçada, mas conforme ele examinava o ambiente, sua visão começou a clarear lentamente. Ele se viu em um carro, talvez um carro familiar de seu passado. O teto solar estava aberto, como se ele estivesse observando as estrelas por dentro, exatamente como fazia antes de desistir. Eren, você me ouviu? Estou falando com você. A voz disse novamente. A voz de Eren soava como se ele tivesse envelhecido 10 anos. Por que eu pareço assim? Onde estou? Sua voz interior adulta falava em sua mente, contrastando com a que saía de sua boca. Eu disse, você se lembra do que é hoje? A voz disse novamente, soando como se a pessoa que falava estivesse animada para revelar algo ao menino. Eu conheço essa voz. A voz interior de Eren falou em sua mente mais uma vez, soando como seu eu jovem adulto soava antes. Neste ponto, sua visão estava quase clara. Ele virou a cabeça e olhou para o lado para ver de onde vinha a fonte da voz. À medida que seus olhos focaram no rosto do orador, eles se arregalaram. Era a mãe dele. Mãe? A voz infantil de Eren gritou, seus olhos estavam arregalados e seu rostinho estava cheio de confusão. Sua mãe franziu a testa ligeiramente, confusa e preocupada com o motivo pelo qual seu filho parecia assustado tão de repente. Sim. Eren, você está bem? Você está vivo? O menino perguntou. Sua mãe parecia confusa em resposta a essa explosão aparentemente insana de seu filho. Rapaz, o que diabos você está falando? Ela questionou enquanto seu olhar de preocupação ficava cada vez mais preocupado. Eren sentou-se calmamente em sua cadeira sem dizer uma palavra, confuso sobre o que acabará de acontecer. Há pouco ele estava lutando até a morte contra um homem que quase chegou ao ponto de ser feito de pura eletricidade. Mas naquele momento ele parecia estar sentado em um carro olhando as estrelas com sua mãe. Isso tudo foi um sonho? Ele se perguntou enquanto olhava para seu corpo agora infantil. No entanto, se foi um sonho, por que sua voz interior ainda era da versão de si mesmo de 18 anos? Eren, o que você quer dizer com isso? Estou vivo? Sua voz soava como se ela estivesse extremamente preocupada com o filho. Ela acreditava em superstições, então ele lhe contar isso a deixou desconfortável. Não sei. Acho que tive um sonho ruim ou algo assim. A criança disse enquanto esfregava seu rostinho. Oh, tudo bem. Ela começou a olhar para Eren com um olhar confuso e preocupado mais uma vez antes de ignorar. Bem, você sabe o que é hoje? Não. Eren tentou lembrar que dia era, mas mal conseguia compreender o que estava acontecendo à sua frente. É dezembro. Ela disse enquanto sorria de orelha a orelha. Eren olhou para ela com uma expressão vazia e confusa, sem realmente entender o que ela queria dizer. 26 de dezembro. Seu aniversário, Eren. Você esqueceu seu próprio aniversário? Ela continuou com seu olhar preocupado enquanto falava, perguntando-se se ele havia batido a cabeça e sofrido danos cerebrais de alguma forma. Meu aniversário. É dezembro. Ele olhou ao redor pela janela, fazendo seus olhos brilharem devido ao que estava vendo. Ele podia ver as luzes e decorações de Natal até onde a vista alcançava em toda a selva de concreto à sua frente. Lamento que tenhamos passado o Natal e o seu aniversário dormindo em um carro como este.
Sua mãe não conseguia nem olhar para ele ao dizer isso, sentindo-se como se fosse uma decepção. Mas não é de todo ruim, consegui algo que você estava pedindo. Sua expressão triste se transformou em um leve sorriso enquanto ela pegava algo no porta-luvas do carro. Isto é tanto para o seu aniversário quanto para o Natal, então Feliz Natal atrasado e Feliz Aniversário, Eren. Ela entregou a Eren uma caixa coberta com papel de presente, estimulando sua memória do que havia dentro. Eu lembro disso. A voz interior adulta de Eren falou. Isso mesmo, meu 8º aniversário. Alguns meses antes, fomos despejados porque ela não conseguia pagar o aluguel sozinha depois que papai. Vá em frente, abra. Sua mãe o encorajou calorosamente com um sorriso, fazendo com que o menino começasse a rasgar o papel da caixa embrulhada em verde e vermelho. Isso mesmo. Este é o mesmo ano em que ganhei meu. Ele continuou pensando consigo mesmo enquanto abria o presente. Ao fazer isso, todas as lembranças daquele momento começaram a voltar para ele. Assim que o papel de embrulho foi completamente removido, ele imediatamente se lembrou do presente que recebeu naquele dia. Era um Game Boy SP com Pokémon Emerald. Isso mesmo. Devo ter mergulhado 1000 horas neste jogo. Foi o único jogo que joguei durante algum tempo. Ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para a embalagem com reminiscência. Então, você gostou? Você disse que queria aquele com Pokémon, mas há tantos diferentes como vermelhos, azuis e laranjas. Ela esperava que ele apreciasse o presente, já que era tudo que eles realmente podiam pagar no momento. Sim, isso é exatamente o que eu queria. Obrigado, mãe. A voz de Eren enfraqueceu enquanto ele falava. A onda de emoções que ele sentiu naquele dia voltou para ele em tempo real. Estou feliz. Sua mãe deu um suspiro de alívio ao dizer isso, feliz por ele estar satisfeito com o presente. Essas coisas de Game Boy têm sido muito difíceis de encontrar. Seu pai e eu conseguimos isso antes. Seu sorriso lentamente se transformou em uma expressão triste enquanto ela pensava em seu marido, seu pai, Richard Parker. Sinto muito, Eren. Lamento que as coisas sejam como estão. O falecimento do seu pai. Nós tendo que sair de casa. Morando em um carro. Não poder lhe dar um bom Natal ou aniversário. Ganhou, não será sempre assim. Prometo que eventualmente poderemos nos mudar para algum lugar e eu colocarei você em uma escola melhor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de sua mãe enquanto ela pedia desculpas de todo o coração ao filho. Está tudo bem, mãe. Não é culpa sua. Além disso, estou feliz com meu presente. Eren sorriu abertamente na tentativa de animá-la. Neste momento de sua vida, sua depressão ainda não havia feito com que aquela expressão se tornasse uma raridade. Nos dias atuais, Eren, aparentemente preso dentro de si mesmo, percebeu esse fato também ao sentir-se expressando tamanha felicidade. Com lágrimas ainda nos olhos, ela olhou para Eren com uma expressão séria e colocou uma mão em sua bochecha. Talvez eu não esteja sempre aqui para ajudá-lo, Eren. Ela disse a ele enquanto mais lágrimas escorriam por seu rosto. Mas, eu prometo, enquanto estiver aqui, farei tudo ao meu alcance para criá-lo para se tornar um homem forte algum dia. E se de alguma forma eu não conseguir, para ver você crescer e se tornar um homem. Assustado, o menino choramingou palavras para sua mãe. Mãe? Por que você está falando assim? Lágrimas começaram a se acumular ao redor dos olhos de Eren antes de caírem em seu rosto de 8 anos. Nunca desista, Eren. Não importa o quão difícil a vida fique. Mesmo que eu vá embora e você fique sozinho. Continue. Você é tão inteligente, Eren. E apesar de ser tão jovem, você é forte. Se você se vê derrubado no chão. Simultaneamente, a voz da mãe de Eren junto com a sua voz atual falaram com ele. Volte. Para cima. Eren abriu os olhos e virou a cabeça para ver Electro carregando eletricidade com um sorriso de merda estampado em seu rosto. A poeira estava quase limpa. Dentro de alguns momentos, Electro atacaria aqueles que se escondiam embaixo dela. O que é que foi isso? Eren pensou consigo mesmo. É isso que eles querem dizer com flashes de sua vida diante de seus olhos? Foi como se eu tivesse revivido uma memória. Meu 8º aniversário. Seu corpo ainda estava entorpecido pelo choque de dentro para fora enquanto ele tentava compreender o que aconteceu. Ele ainda não sabia, mas isso era um efeito colateral devido à mistura de seus próprios poderes com o Nufor da Roshan. Essa memória era real, embora ligeiramente alterada, e ele a reviveu. Levante-se. Sua voz interior lhe disse. Levante-se. Sua voz interior o comandou mais uma vez. De alguma forma, reunindo força suficiente, o herói começou a tirar a garça de seu corpo cansado e exausto. Embora não seja mostrado por baixo da máscara, o rosto do menino estremeceu de dor enquanto ele colocava tudo o que tinha para levantar o guindaste. Levante-se. A voz de sua mãe ecoou em sua mente, encorajando-o ainda mais. Inconscientemente, uma aura azul de eletricidade começa a envolver seus braços e pernas quando ele começa a empurrar com mais força, de alguma forma gerando mais força. Seus músculos, escondidos assim como seu rosto, contraíram-se agressivamente enquanto ele continuava a empurrar com todo seu ser. Levante-se. Sua voz interior o pressionou mais uma vez. Agora de joelhos, enquanto ele continuava a empurrar o guindaste para cima, sons altos e crepitantes podiam ser ouvidos vindos do corpo do herói. Electro, ainda carregando seu corpo, podia ver as faíscas azuis de eletricidade através da poeira quando ela começou a clarear. Levantar. A voz interior do menino o incentivou uma última vez, assim como a de sua mãe, dando ao menino a última motivação que ele precisava para empurrar o guindaste para longe de si mesmo e sair correndo de debaixo dele. Enquanto isso, Electro apontou a mão para os civis e começou a liberar eletricidade das pontas dos dedos. Embora o herói ainda não tivesse toda a aura de energia ao seu redor, o cabelo branco ou a habilidade de correr em super velocidade, ele ainda era capaz de usar essa nova energia azul para se levantar do chão e brilhar. Passo em direção às pessoas necessitadas.
Assim como a eletricidade disparou das mãos de Electro, a aranha fantasma alcançou os civis, percebendo que o Electro não estava necessariamente mirando neles, mas na água abaixo deles, na tentativa de fritar todos eles até a morte. Assim que o raio de eletricidade atingiu a água, o menino ultrapassou o líquido superconduzido e agarrou todas as 4 pessoas em fuga com seus longos braços, levantando-as e usando sua nova habilidade para se levantar do chão e saltar para longe do perigo. Aterrissando em algum lugar seguro, o herói deixou os civis e os instruiu a fugir. Correr, o menino os exigiu, fazendo com que os abalados inocentes fugissem do perigo. Os membros do menino brilhavam com uma aura azul brilhante, vista pela garotinha que ele salvou enquanto olhava para trás enquanto sua mãe a carregava para longe da cena. Seu novo poder finalmente se manifestou plenamente. Esta é a velocidade de Deus. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.